Já tá valendo. Você vai bater? Não, Bate. pode bater. Não. Yes! Crocante. É pra isso. Que porra é essa? Você não sabe? Traduzida. Ele é dono de podcast também? Prepara, vai, é isso. Claquete. É isso. Não, mas o podcast dele é profissional, tem editor de vídeo, de áudio. Mas não tem nem vídeo. Nem vídeo tem. Editor de vídeo. Não tem vídeo, Tá vocês sabendo bem. Tá sabendo legal. Tá sabendo Vou legal. deixar o Training Peaks aberto aqui, vai que vocês pegam Boa, uma imagem, já a vê. gente é sério. Vou começar por você, que você falou que você tá afiado hoje. Por quê? Cara, não por nada, mas eu acho que a gente tá passando por um momento que tá chato, né, cara? A gente tava conversando aqui nos bastidores em relação a puta, cara, velho. é tudo uma... O que é? São gases. Não, eu brinco que tá chato porque a galera tá sempre se apegando em terceirizar as desculpas e nunca aprendendo com os próprios erros. Isso pra quem é treinador é péssimo, mas impacta direto no atleta, cara. Então, assim, eu tô meio sem paciência, assim. Felizmente, tô... Isso é coisa de velhice, hein? Não, eu tô virando o Wagner tá ficando o Ronaldo. Ele tá bonzinho, eu tô chato, cara. Mas isso faz uns 3 anos. Tá foda, cara. Então, quando eu falo que eu tô afiado, que eu brinquei com você, Vitor, cara, é que eu... não tô com muita paciência, não, cara. Tem que treinar pra cacete. As coisas não nascem da noite pro dia, velho. E aí sempre estão falando, o doping, puta que pariu. Cara, se tem doping, isso vai sempre teve, desde a década de 90, somente os caras que eram Nutella, você que é Nutella aí, que acha que... o Sunga... também era mó playboy na época, porque o trata mais forte, cara, desde sempre, né? Tem que ser... Mas ele tá muito... Na verdade tem que ser dito. Não é elitizado a partir de Não. Pra ter uma Calói 12 era foda, né? E assim, cara, tipo... Também teve pau, já começou. Vamos botar as coisas nas linhas aqui. Ronaldo Peladão? Se quiser cortar depois disso. Por que ele tá bravo? Porque... Tá bravo com você, velho, que você fica se dopando. Caralho, meu Deus do céu. Sério? Não, brincadeira. Mas é que tudo que eu uso, você quer usar o dobro? E não funciona. A gente não é tão ferrado, hein? Ai, cacete. Não, Bom, a treta é que o atleta não quer assumir a culpa. É muito mais fácil terceirizar do que você assumir. não, mas Assim, isso é entendeu? da sociedade. Isso né? é do ser Não, humano, mas é da sociedade, mas isso é 10 vezes pior com mídia social. Exato, potencial. Porque como você posta tudo, você precisa mostrar lá que, então, Justifica. o porquê que você não fez, e aí nunca pode ser a sua culpa, né? A gente estava, inclusive, antes de começar, eu e o Wagner falando de um cara que, há tempos atrás, criou um personagem numa rede social, lembra? Que era tipo, o cara começou a postar vários vídeos dele treinando e, cara monstruoso, vai chegar no Iron e todo mundo que via o Instagram dele achava que ele ia ganhar a prova. Mas faz tempo isso? Foi. Que ano foi da Tarraxinha? 17? 18? Não, 18. Tarraxinha acho que foi 18. antes até, hein? Acho que foi em 2015, não foi não? Não. Falei ontem com Não. alguém que confirmou. Foi por aí. 18. 17, 18. É. Tá? 17. E aí, cara, assim, você viu o Instagram do cara e falou, esse cara é profissional, ele vai ganhar a prova. E não ia ganhar. Tava. Fake. É. Fake news. E aí furou o pneu da Tarraxinha e levou a prova. Andou de bike 10 km. Mas foi por isso que ele não ganhou, então. Foi. Aí postou nas redes sociais, furou meu pneu, não ganhei a prova. Ou não ganhei a prova, não. Sonho adiado. Falado isso em Maceió, velho. Não ganha a prova por causa da taxinha. Verdade, repetiu a história, né? A taxinha não é nova, não, cara. A taxinha já aconteceu em algumas edições do Ironman. O Wagner pode falar. A taxinha, ela é tão velha quase quanto a USP. Porque quando a gente pedalava lá, treinos, os meninos que moravam lá nas acomodações que tem lá, né, dos universitários, eles jogavam taxinha no chão, estavam treinando. Mas pra roubar ou as marcas de Porque Boicotar. eles entendiam que Sacanagem. no final de semana tinha muito barulho e eles queriam descansar. Entendi. Realmente, eu acho que tinha um certo barulho, mas eu nunca, assim, a gente está falando de uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás. O número de atletas praticantes e assessorias eram bem menores. Mas mesmo assim, os caras sempre teve problema. Essa história de taxinha é antiga. Não só em prova, em treino também. Mas essa coisa que você falou de que tá chato, é um dos porquês também da gente ter inventado esse Iron War, que tá começando a ficar chato pra gente, que a gente vai botar um ponto final em Kona, porque a galera leva mais a sério do que a gente. É que a galera não tá acostumado Então. a esse tipo de brincadeira que vem lá de trás. E você tem que ter uma maturidade para saber lidar com as provocações. É o que eu brinco, treino é treino e prova é prova.
Mas só para contextualizar o porquê do aborrecimento aqui, é porque, cara, assim, a gente também vai evoluindo, né, em vários aspectos. Agora, assim, tem muita coisa que eu também estou aprendendo a lidar com a forma como o Wagner pensa, que também me ajuda em aspectos profissionais. E quando a gente fala assim, cara, é treino, é para que o atleta evite de terceirizar aquilo que ele acha que é sempre culpa dos outros. O mundo, ele é cruel, ele é injusto, cara, né? Só que assim, fazer o quê? Você tem duas escolhas, ou desistir ou lutar. Acabou. Você luta, cara. Eu sou uma teoria moderna. Para mim, o mundo é muito justo. Ou justo, né? Vamos lá, metade do copo, né? Isso aí também. Ele é muito justo. Ele entrega exatamente o que você botou. E esse negócio da treta é porque, assim, a gente é muito amigo, a gente treina muito junto, muito próximo. E não lembro mais quem teve a ideia, mas a gente estava treinando pro Iron, um dia treino longo. A gente falou, cara, vamos fazer um Iron War, tal, não sei o quê. Vai ser comédia. E foi muito legal, é muito legal. E a treta entre a gente segue existindo, mas de uma forma saudável. Só que as pessoas, e assim, ainda mais as pessoas que conhecem ele ou que me conhecem e não conhecem ele, e vice-versa, não sabem, né? Eu não posso treinar toda hora. O Paulo posta pouco também treino. Posto bastante até. E eu sou mais novo, assim, então os caras falam, tipo, eles ficam irritados que às vezes eu ganho dele, e aí eu chupo, porque, tipo, por que ele ganhou do Paulo e tal, não sabia que ele mas ele é, assim, cara, ele é o bom moço da história. É óbvio. Ele é o meu doc, ele tem todo um apelo. Eu sou rostinho bonito, príncipe. Rostinho bonito, você puxou. Vamos devagar. Ainda mais agora nessa fase que Nossa, a bola, né? Não, calma, que senão eu começo a contar as verdades de rosto bonito. Acho que no fundo, a gente tava na segunda-feira, amigão. O dia amanhece, os boletos continuam lá. O trabalho continua o mesmo. Se seu saldo está negativo, ele vai continuar negativo. Exato. Você sabe que isso é uma das coisas que a gente às vezes conversa com o atleta, quando ele está muito pilhado, assim, em termos de competição. Fala assim, olha, segunda-feira não existe. O dia da prova no sábado. Eu falei, amanhã você entrega tudo que você puder, porque segunda-feira não existe. É um novo ciclo, é um novo momento. E a tua vida continua. Ou seja, tua esposa, a família está lá, teu trabalho está lá, você tem que dar conta, seus boletos estão lá, então assim, nada vai mudar. Se você for campeão, qualquer problema, então assim, curte mais esse momento de prova, vivencia mais essa experiência e não pensa exatamente só no seu resultado. Desde quando a gente entra para competir, ou a gente quer uma vaga, ou a gente quer um pódio, ou mesmo ganhar a prova, é muito difícil você lidar com isso. Porque você depende não só de você, mas você depende da dinâmica de prova. De como a prova vai acontecer. Então isso muda um pouco alguns aspectos, você vai ter que criar na hora, ou vai ter que desenvolver na hora. Mas, de certa forma, no outro dia, independente do domingo, cara, segunda-feira é a segunda-feira. Sim. E a vida continua, a vida que segue. Então, é que Ironman tem um negócio diferente, acho que de outros, né, esportes, assim, sei lá, maratona, tem pouco e tal, mas que o cara dedica, acho que tanto tempo ali, né, ele fica tanto tempo naquele foco objetivo, que na hora que vai chegar no ápice do negócio ali, que é a prova, que eu, preciso pegar essa vaga, eu preciso não sei o quê, eu acho que é uma pressão que às vezes ele não enxerga a segunda-feira, né. Isso que você falou. Ele não consegue enxergar através disso. Tanto que o pós-prova do cara é tipo assim, eu mereço, que saco. Fica uma semana, assim, é a pior cagada. Mais até, né? É mais, né? Tem atletas que, eles, assim, uma das dificuldades, né, que eu tava falando, não é só lidar com o atleta entender o quanto ele colaborou para aquilo ou não. A gente sempre fala que treinamento é uma dupla, é uma mão de via dupla. Não sou eu que estou só te treinando. Você também está fazendo parte disso. De forma íntegra ali, no sentido de executar a coisa. Ou seja, eu preciso de você e você precisa de mim. Nesse contexto, você tem que entender que qualquer coisa que você faça que fuja ao teu objetivo, a gente está saindo do nosso caminho, né? E às vezes, e não é questão de, tinha 10, correu 11, ou tinha que fazer 4h30, fez 4h25. Não é essa a questão. A questão é que assim, carnaval, por exemplo, falando de Ironman Brasil. O cara quer pular o carnaval. Ele não entende. Ele não entende o que aquilo representa naquele momento, naquele ciclo, né? Casamento. O cara marca o casamento 2 semanas antes. Veja, não é que você não pode casar.
O que você não pode fazer é Ironman. Exato. É diferente. Né? Então tem algumas ou questões ou que... fazer Depois. alinhamento de expectativa. Exato. É isso aí. É o Exato. quanto o cara quer. Isso que aí cria-se um Acabou. personagem Então, mas fake. criou isso daí em rede social, você vai ter que bater no peito e honrar. E essa questão de honrar envolve tudo que muitas vezes é negativo para a própria pessoa no médio e longo prazo. Olha, quando a gente está falando de 10 Facebook, anos atrás. né, em 2012, esse aqui é competindo no Ironman, tava a história do Facebook e tal. Eu falei, Ronaldo, acho que nem tinha Instagram. Tava Não, o Instagram começou. Eu já tinha, mas eu acabei entrando em 2013, por causa do Mundial, que eu queria também, sabe? Que cornetavam. Tava nessa, passei por essa. E eu falava, Ronaldo, para de entrar nisso daí. Não gasta seu tempo com isso, vai descansar. Olha, não tem nem ideia do que ia acontecer e como as coisas... Evidente que hoje você necessita disso para se promover, patrocínios e para estar exposto, para mostrar o seu trabalho, mas tem muito atleta amador que não precisaria disso e se coloca numa situação de pressão tão grande que se ele não entrega, é uma frustração enorme, cara. E quem tem que lidar com isso muitas vezes, vocês sabem quem são? É o treinador. Não, o treinador é o cara, assim, é o que segura a bomba. Não, mas, cara, É tipo a, São outras questões. é tipo Não, a mãe. concordo. É tipo a mãe, é culpa sempre do treinador. a culpa, como é que é? É tipo a mãe. A mãe? Você não culpa sua mãe, os problemas quando você é pequeno, é o treinador. É o treinador. Quando você é menino, você culpa o treinador. Você sabe quando... Aí troca de treinador. Aí você muda o treinador, é que a gente tava Então, falando você chegou também. num ponto. Que assim, toda vez que um atleta vem treinar, eu falo, cara, vamos assinar um contrato no fim do bigode de 2 anos. Porque em 2 anos a gente vai colher, cara, resultado ruim, a gente vai ter muitos dias ruins, mas a gente vai acertar. Mas se você vem achando que as coisas vão nascer da noite pro dia, esquece, nem vem. Não vai dar certo. Não é a experiência de um pouco tempo que vai trazer benefício para essa relação ou para o atleta. E qual que é a grande aborrecimento que a gente vive? É o imediatismo. O cara ele quer começar no Ironman. Quando você falou de 2 esportes, até tá na minha cabeça aqui. É só comparar o triatlo e o Ironman. Já são 2 esportes distintos que a gente brinca, né? Tem a dedicação horária, tem cara, tudo, enfim. Eu acho que se você vem com essa cabeça, você perde a coisa mais legal que tem desse esporte, que é essa evolução e esse processo todo. Que, não gosta, é chato. Então, cara, não é pra você, porque a transformação da minha vida pessoal aconteceu quando eu mergulhei e falei, cara, não é isso. Então, não vai ter festa aqui, vou abdicar porque eu quero isso. Cara, eu não bebo direito, né? Porque eu bebia muito. Eu tenho uma fábrica de cachaça, como vocês não sabem. Eu tenho uma cachaçaria em São Roque. Mas eu não bebo faz, sei lá, 4 anos. Desde que comecei o triatlo, eu não bebo. Não dá. Então, assim, são escolhas, e aí esse crescimento e a mudança de vida e de pessoa, como você evolui, vem através disso. É o mais legal do esporte. Então, se você assina esse contrato meia bomba aí, eu acho que você perde a parte mais legal. E sabe qual é o pior? É que as pessoas mais comuns, elas não imaginam quanto elas estão, é bem profundo agora, hein? Quanto elas estão impactando ao entorno dela. Sim. É o primo que, fica olhando, mas não fala nada, mas ele sonha em fazer aquilo, né? Quantos amigos, cara, de lá pra cá? Seu irmão. Meu irmão, cara. Meu irmão entrou em 2012, que acho que foi o penúltimo ano que podia entrar no pórtico ali. A minha esposa hoje... Tem mais 48 pessoas. Tem mais um monte, né? A minha cunhada... Foi minha cunhada, meu irmão e a minha esposa. A gente entrou correndo lá em 2012. Foi um ano que foi muito punk, assim, de sol. E a gente tava até frustrado, né? Porque tá todo mundo quebrando, assim. Tipo, caraca! E no final foi o melhor resultado que a gente teve na época, né? Foi o secundário, eu fiz um nono ali. E meu irmão ficou fanático. Porque ele, assim, meu irmão, ele era do esporte. Meu irmão sempre foi o cara mais magrinho e eu era o gordinho. E aí, assim, cara, e ainda sou agora, né? Agora eu tô aqui também. Mas assim, qual que é o lance? Ele tava parado, sedentário, com vários problemas que todo mundo tem, né? De equilibrar os pratinhos financeiros, tal, profissional. E ele falou, cara, será que eu consigo fazer um Ironman em 1 ano? Puta, velho, assim, pra qualquer pessoa eu falaria não. Mas ele é um cara muito fora da curva, dedicado, assim. Eu falei, você faz. Ele não tinha bike, ele não tinha tênis. Quer falar? Não quero que você não bata na mesa. Desculpa, obrigado. Eu não tenho experiência com podcast, né? Mas assim, ele não tinha bike, não tinha relógio, não tinha nada. Aí teve uma viagem a trabalho nos Estados Unidos, ele trouxe tudo.
vocês terem uma ideia, cara, no primeiro mês ele foi nadar crawl, o Garmin marcava costas. Nossa, que Ele não, louco isso, ele não velho. conseguia atravessar 25 metros. Ele não sabia. Mas foi lá em um ano, sim. meteu 11 horas abaixo, assim, tipo... Porra, bem. meteu 11 ele é horas. dedicado, sabe? E foi uma barra pra eu. Se não fosse você, eu não ia treinar ele. né? Não, Naquela porque época o eu Wagner não contra, tipo assim, naquela Fazer época... Ironman, não vai fazer Ironman. Chegava o cabelo, não, eu tenho 6 vezes Ironman. Não vai. Não vai. A gente tinha, lembra uma menina que treinou com a gente, ela veio já inscrita para Ironman. Eu falei, ela não sabia pedalar. Você vai trocar Não sabia pedalar. Não sabia pedalar, não sabia fazer curva com a bicicleta assim. Que hoje é normal, né? Hoje é normal. Aí eu falei pra ela, tá bom, vamos lá, né? Qual é a data limite? Abril que a gente tem pra decidir se você vai executar o Ironman. E nem treinei ela pra Ironman. Simplesmente eu já sabia que ela não ia executar aquilo. E ensinando ela a pedalar. Quando chegou perto, falou assim, ó, pode pedir a tua transferência pro ano que vem. Pode pedir. Ela, você tem certeza? Você falou, tenho certeza, pode pedir. Ganhou Aí no outro confiança. ano ela foi e fez o Ironman, cara, bonitinha. Então assim, que eu tinha uma questão muito, né? Não pode, não sei o que lá, agora tô mais suave. Paulo, a Mas gente esqueceu tranquilo. um negócio crucial. Apresentar os Cara, convidados. assim, eu exatamente ia falar isso agora. Assim, que bom. Cara, com quase 20 minutos de podcast. Mas é bom, porque esse papo aqui é o pré-apresentação. Já tá pronta essa É o parte. backstage. Agora começa o podcast. Bom, você vem... Olá, bem-vindos a mais um Zedo. O que eu vou fazer? Pode fazer. C2 com 3, C2 mais 2. C2 mais 2. Cara, assim, o Wagner, vou te contar a história. O Ronaldo tá desde segunda-feira me mandando mensagem perguntando, ansioso, o que vai rolar aqui, o que é, quais são as perguntas, Ele é quais normal. artigos ele tem que ler. Exato, é normal. É normal. Cara, é normal. aí É normal. a gente chamou eles e nem explicou o que vai Mas acontecer. nem é pra explicar, normalmente... Vai no cu. Sabatina. A ideia é a gente... Não, a ideia é sempre explorar mais a relação dos dois, isso com esporte, nesse caso vai ser triatlon. A gente já teve aqui nadadores, já teve aqui maratonistas, ultramaratonistas. E vocês representam o triatlon, mas também sempre dando umas cutucadas para ver se saem umas polêmicas aí. Corte. É a ideia. A grande questão é que eu já vou perguntar. Pode falar. Tudo. Então, se Tudo. vocês perguntarem, Palavrão. vocês querem a resposta, Peraí. Palavrão. Não pode falar. Eu tenho uma primeira pergunta, assim, existe diferença entre treinar atleta profissional e atleta amador? Deixa o Wagner responder primeiro. Existe, e uma diferença grande no meu ponto de vista. Se eu entender o tempo que um atleta profissional tem para treinar e tem para se recuperar, e o nível de controle que eu tenho que ter desse atleta, em termos de métricas, de lactato, sei lá o que for, o tempo que eu tenho que me dedicar a este cara é muito maior do que um atleta amador. O atleta amador, muitas vezes, por mais que ele está buscando uma performance, gerenciar ele com algumas métricas mais simples de controle dá um baita resultado para esse cara. Enquanto o triatleta profissional ou triatletas amadores de nível mais alto, você chega no nível que é tudo muito fino o ajuste. Então não adianta vocês quererem, muitas vezes, os dois darem o próximo passo, ou seja, vocês estão fazendo a brincadeira de vocês. Mas o objetivo sempre, quando vão para a Kona, nesse nível que vocês estão hoje em dia, é talvez um top 10, um top 5, um pódio. Aqui começam as grandes barreiras. Ou quando o atleta profissional, você tem que realmente dar um passo adiante com ele. Então, no meu ponto de vista, quando eu tive a oportunidade de treinar profissional, eu me dedicava um tempo gigantesco, totalmente diferente da condição que eu tenho no atleta amador. Você, Ronaldo? Concordo plenamente. E aí tem uma diferença quando a gente fala de atleta amador, que é quando a gente fala de setar as expectativas. Eu nunca esqueço, cara, quando eu falei para um atleta meu, cara, que assim, ele é um cara super dedicado e ele, lesionou no auge de Cozumel e ele me deu uma lição. Eu falei, assim, eu tentando dar um abraço nele à distância, falei, cara, relaxa. E eu falei a seguinte frase: você não é profissional, não precisa se cobrar tanto. Acho que eu te contei essa história bem. E ele falou assim pra mim, cara, você nunca mais me fala isso. Porque eu só não treino a quantidade de horas que um profissional treina, mas a minha dedicação é igual ou maior que a de um profissional. E isso me fez refletir da seguinte forma: tem tudo isso que o Wagner fala, porque tem alguns atletas que a gente acaba afinando um pouco mais, que estão nesse status, né, que ele exemplificou.
E aquilo me deu uma lição da seguinte forma, eu falei, cara, é verdade. Porque o cara, ele abdica um tantão da família, um monte de bebedeira, etc. Cara, e isso se torna uma pressão muito grande e eu tenho que saber jogar com isso, né, de certa forma. Então, como que eu posso deixar com que ele consiga executar aquilo que realmente a gente está treinando, né, que é aquilo que a gente conversa, né, de estruturar a capacidade fisiológica, mas como que a gente associa isso à parte psicológica, né, para o cara estar sempre bem. E uma vez que você fala isso pro cara, você desestrutura o cara. Peraí, então ele não tá me treinando direito. Modo de dizer, não foi isso que ele me falou, tá? Mas foi um auge que assim, eu falei, opa. Então, existem atletas amadores, e eu brinco com isso, tá? Mas no Brasil, existem atletas amadores que são mais profissionais que o próprio profissional. Em relação à dedicação, em relação a entendimento, em relação a comprometimento. E no final, quando eu até brinquei esses dias, eu falo assim, cara, você não tem distinção de um atleta ou outro. Você tem distinção em setar as expectativas. Comprometimento tem que ter, pronto, acabou. E esse é o motivo, às vezes, do aborrecimento, que você seta a expectativa. Eu sou muito tranquilo, eu falo pro Wagner, Wagner, não tem que esquentar com os caras. É assim, o que você quer? Eu quero ganhar Kona. Você sabe que tem um preço. O que você quer? Não, eu quero só completar. Puta, cara, o cara do meu trabalho faz, rolou uma aposta lá. Beleza. Vamos fazer. Tem esses riscos para ambos os lados. Tudo tem o bônus e ônus. Se a gente seta essa expectativa, eu acho que o nível de comprometimento do treinador, ele é meio que parecido, só que diferencia muito na parte técnica. O amador e o profissional. Né? Porque no profissional você tem que realmente esmiuçar muita coisa. Você tem que abrir o atleta. Agora, amador, você acaba sendo meio que as duas coisas, meio que 50-50, técnico e psicólogo, vamos falar assim. E o comprometimento do coach também, ele é setado muito em cima do comprometimento do atleta, né? Eles não sabem disso, né? Que legal isso. Então, eu vim conversando com o Felipe Santos, legal, uma hora falando setado em cima do atleta. Se o atleta é bom, mas não se compromete tanto. Não tem como, assim... Você brocha também. Então, o brochar é no médio e longo prazo. Sim. Né? Porque, assim, o que adianta você ter uma baita capacidade, um alto calibre de potencial de execução, só que você não treina? Aquele atleta que não tem esse mesmo calibre que você, vai treinar e vai ganhar de você. Então, eu prefiro ter um atleta comprometido que faz 12 horas do que um atleta não comprometido que tem potencial para fazer 9. Entendeu o que eu quero te dizer? Eu tenho mais tesão, mais prazer em treinar um atleta comprometido do que um atleta que não quer treinar, mesmo que ele tenha potencial. Porque a performance, para mim, ela não é às 9 horas. A performance é individual. Talvez o seu seja 8h30, talvez o dele seja 8h30 também, pra vocês não brigarem. Obrigado. Eu tava esperando para te dar um 5. Eu não posso causar essa discórdia. E, só que assim, tem atletas que o potencial ou o teto serão 12 horas. O que é performance para esse atleta? É chegar nas 12 horas. Porque ele nunca vai chegar nas 9. 8h30. Mas esse teto é o quê? O que define esse teto? Doutor, você sabe, mas você quer explicar? O sailing? Não, vamos lá, velho. Eu quero, assim... Você tem algumas condições genéticas que eu ainda posso alterar com o treinamento, nós já sabemos disso hoje em dia. Você tem a parte mental do atleta, e isso é criado durante longos anos de treinamento, ou a própria vida, como ele foi criado e forjado. E você tem características em cima de condições fisiológicas, básicas. VO2, economia de movimento, ou mesmo limiar, que é o que a gente mais gosta de trabalhar. Em cima disso, você vai entender aonde esse atleta se encaixa hoje, como eu manipulo essas variáveis ao longo do processo, compete, avalia, onde ele se encontra, treina. Então, eu sempre vou manipular o que o atleta precisa. O que é o treino? Normalmente, na cabeça do atleta é, 5 de 1000 em limiar, de corrida. Tá, mas volta uma casa. Quando você dá 5 de 1000, o que você está visando com esse atleta? Exato. Qual é a característica que você quer manipular no corpo desse atleta que visa melhora no médio e longo prazo? Porque senão simplesmente é 5 de 1000. E 5 de 1000 qualquer um faz. Por que intervalo de 40 segundos e não 2 minutos? Em que momento eu faço um ou faço outro, ou por quê? Volta 1 a 2 casas. Puta, eu preciso melhorar determinada condição fisiológica nesse meu atleta. Como eu treino? Aplico o treino. Qual que é a resposta? Avalio. Reconfiguro o treinamento e continuo. Isso é o mais difícil de atleta entender. E é isso que a gente precisa.
gente estava discutindo outro dia o Wagner sobre curva de fadiga, potência crítica, velocidade crítica. E aí eu indaguei ele sobre essa parte, porque assim, existe um movimento clássico de periodização, que vem desde lá dos russos e tal, e aí a gente enxerga isso como... Pode falar. Boa. Você fez. Não, mas velho. Dá pra parar? Posso Parou? falar? Pediu pra parar? Não, Segue o jogo. Também. Posso falar sem café, eu nem continuo. Deixa o Paulinho voltar e a gente Vou fazer um continua. café com tri aqui, pô. Deixa o Paulinho voltar e a gente continua. Movimento dos russos. A periodização. Cara, isso daí é... Movimento do quê? Dos russos? Bolinho aqui pra... Valin. Ai, vai, dá a situação. Calma, velho. Dá pra ele. Ô, posso pedir? Vou pedir aqui, tem que eu peço aqui no iFood, vai pegar um cafezinho pra nós? Vou fazer. Mas vai. Mas vai falando aí. Não muda, mas vai aí. Mas vai aí, tá indo? Deixa chegar aí. Nada, deixa chegar nada. Agora, enquanto ele tá fora, vocês me dão uma tática de como Você não fala. Quebrar ele ele. fica toda hora enchendo Como o saco. quebrar ele? Você não fala. Se a gente E aí eu conhecesse também mais mantenho a você, ética a aqui, gente ó. sabia. Eu saberia. Não, é que assim, eu sou muito competitivo, só que eu não tenho. Quem nada mais? Ele melhorou Então, muito. fudeu. Melhorou E muito. você pedala mais que ele? Muito pedal. Você E ele vai conseguir. Você melhor. consegue descer da bike primeiro que ele cola? Acho que sim. A estratégia tem. A sua estratégia tinha que ter vindo há 4 meses atrás. Descer na frente, é verdade, ó. Descer na frente dele e entender que muitas vezes quem corre melhor, ele ou você? Igual. Igual. Só que se você tivesse treinado alguns spikes no meio da tua corrida, quando ele chegava perto, você isso aqui ia quebrar ele, Vai, ele não não quebra, treinou. machuca E aí ele. ele ia ficar longe o tempo todo. Ele você entendeu? Você já trocar ideia com a gente antes, pô. Fazer isso. Mas você não treinou, hein? Vai você Treinei. quebrar essa porra de Não, mas se spike. quebrar, quebrou. Pô, mas vai quebrar com Quebrar, 9,30. né? Se fuder. Não. E outra, segunda como? Segunda, né? Não. Não, é que É você tinha primeiro, pego lá peguei, atrás, Rodou pra cá, né? Não, Não, mas... Aqui ia ter Treinou pego de pra novo cacete. agora. Mas você sabe que o Você tá modo... treinando com quem, afinal de contas? Eu Com nunca o Will. sei. Ah, tá. Não, o Will, não. Mas Mas eu o tá lá Will na pós, né? tá na posse. Tá na posse. Na pós. É, Vou tá dar uma o pra ele. Parra, tá o Will, tá a Raquel. Tem uma Ah, mas a galera Raquel lá. é médica. Não, mas só ela gosta dos entender. assuntos, é legal. Eu acho muito legal quando as pessoas se interessam, mesmo que é de Eu outra área. acho muito legal que técnicos, isso foi uma crítica minha durante as três primeiras pós-graduações que nós tivemos. Cadê o café, mano? Calma, tá fazendo, professor. Nossa. E essa crítica vinha que você não tinha técnicos de São Paulo lá, cara. Você não tinha. Ah, já rolava. fora, né? cara. É a quarto ano que tem, a quarta pós-graduação já que tem. Em triatlon lá. E não vinha. cara Técnico de São Paulo não ia, ia um outro de longe, do interior. E de São Paulo mesmo, das grandes assessorias, ninguém ia. O que acontece? O técnico ele tem uma questão, é uma merda isso. E é uma pena, porque o cara não quer estudar, cara. É zona de conforto. É zona de Eu acho que conforto. é. Ah, de não não é. querer dar o braço a torcer. Não, acho tem que isso, não, tem isso. Acho que Mas já aula, foi, tem já. e tal. Vamos, depois a gente volta para Acho essa que ego já periodização. foi. Acho que ego já foi. Mas Eu esse acho papo tá que muito ainda- mais legal. Eu acho que ego Não, isso que você continua. perdeu a dica que eu ganhei agora. Eu acho que Olha, depois eu te dou. eu acho que o ego, ele continua como qualquer outra profissão. Eu mudei muito a minha opinião daquele primeiro podcast que a gente teve, eu acabei enxergando outras coisas, assim. Obrigado. O ego, ele tá, cara, sim, Ego, não Lego. Lego, né? Você O tá ego, mais- Criança pequena, pequena, tava é aqui. Lego. Mas, O ego é uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente, cara. E é muito... cara, mas ego do cara E não, gerenciar não o ego. querer estudar. Aprender, velho. Não, mas eu acho assim. Não, mas aí é os é técnicos que preguiça. estão lá, É os assim, ó, professores vai falam lá, lá. Dane-se, vai, faz. Cara, dane-se, velho. Se, Ó, eu nunca se qualquer esqueço. médico falar, ó, vem aqui fazer um curso, falar, cara, vou. esse cara não vai. Ah, pensa, a gente uma vez sentou, era eu, você, a Thalina, pra Thalina. discutir artigo. Não, mas tem muito. Nesse esporte, a gente Não, fala tem. disso, né? E a falta de organização, porque o cara ali quer tudo pronto. É. Ele não quer o Training É, Peaks isso pra aí sim. entender. Ele tenho quer uma o vez, Training isso não é Peaks só é com a triar. biblioteca de treino pronto. Isso Vem não é Joe só Fry triar. aqui, né, no Training Peaks, Isso quando aí você é. assina. Tem 500 treinos aqui. O cara não cria, ele usa os treinos do Joe Fry Eu tenho uma em inglês. Tipo, pra falar pro cara que não sabe falar inglês. Não. Eu tenho uma outra opinião sobre isso, frente a técnico. O técnico é o seguinte, a escola que nós tivemos, basicamente ela veio do Marcos Paulo. Todo mundo saiu de Marcos Paulo aqui em São Paulo. Marcos Paulo começou essa bagunça como um todo. E ele desenvolveu algumas coisas que são seguidas à risca até hoje. Por exemplo, treino de pista. Vocês também devem fazer essa merda. Treino de pista, quanto que é o treino de pista de vocês? Quarto, Quarto. Quanto que é o longo de vocês? sexto, E o longo de pedal? sábado.
Então, um treino oxidativo demora quantos dias para recuperar? Não. Então, assim, não, Ele não quer se vamos parar expor, não quer aqui. se expor. Não é Vamos parar diferente. aqui. O meu eu troquei com o meu treinador. Você trocou, né? Olha só. Então, o que acontece? Existem coisas que o técnico, ele tá numa zona de conforto tão grande que ele tem lá 100, 200 alunos, a assessoria dele tá rodando, não tem problema. Por que eu vou estudar? Pra quê, velho? Pra que eu vou usar? Antigamente era a questão do Training Peaks, medidor de potência entrou. Eu fui criticado por alguns técnicos, falaram assim pra mim, medidor de potência, para com isso, você não vai usar isso pra nada, você não vai dar em nada. Isso em 2013, 2014. Training Peaks, eu escutei técnico de assessoria, dono, fala assim pra mim, aqui é raiz, eu não uso. Mas não é questão de raiz. Porque se eu pegar o seu celular, você não tá com Nokia de cobrinha e nem com Fucão estourando lá fora o motor. Você tá com um puta carro. Você deixar pra trás isso aí. É questão que eu preciso criticar algo que eu não tive coragem de estudar. Entendeu? Gostei. Boa. Mas, ó, tem uma outra coisa, assim, que é uma coisa importante pra gente falar. Depois Não não existe podemos uma esquecer. ciência, não Aprendização. existe uma ciência exata para isso. E é uma discussão que eu tenho com o Wagner, e eu não tiro a razão dele quando ele coloca esse ponto de vista, que é meio que o básico, o trivial aí do treinamento. Né? Vamos lá, sobrecarga, recupera, vê como é que o cara se adapta, tal, e por aí vai, e monitora, né? Uma visão corporativa é o famoso PDCA, Sim, pronto, sim. acabou, velho. O que acontece, que aí, assim, eu dou nota 10 que o Wagner falou, os caras querem tudo pronto. E por quererem tudo pronto, eles não querem fugir da zona de conforto. Porra, cara, quantas coisas você já fez pra você sair da sua zona de conforto? Você, eu, Wagner, e seja lá quem for. É o único né? lugar onde E não- acontece o crescimento. Exato. Você não vai Isso crescer. sem ser bullshit, sabe? Mas é real mesmo. é real. E a gente discute isso internamente. É chato sair da zona. Porra, é chato. Pra classificar pra Kona, o que você fez? Coisas que eu nunca tinha feito antes. Entendeu? Mesma Treinei coisa coisas você. que eu treinei e sofri. Treinou comunicação. várias vezes que você não queria treinar. E eu acho- dos dias você não queria Eu acordar. acho isso uma coisa legal, que, por exemplo, atletas profissionais, porra, cara, eles têm essa vivência e eles têm esse entendimento, é mais fácil para os caras, ou quem já foi atleta no passado. né? Quem não foi, ou de repente, ele tem que fazer uma associação dessa com a vida pessoal. Do tipo, putz, sei lá, que é o que eu brinco, pro cara passar, sei lá, medicina na USP, tem que só pra cacete, velho, Uhum. né? E ele tem que sair da zona de conforto dele. Ele vai estudar aonde? Qual horário? Como que vai fazer para crescer? Eu brinco, né? No primeiro podcast que eu fiz com o Vitor, assim, cara, desculpa, cara. Eu rodava vários pratinhos ao mesmo tempo. Era na hora do almoço, à noite, final de semana, o extra-campo. Para não faltar desse lado. E estudava, e fazia um monte de coisa. Quando eu vejo a galera meio que, eu vou ver, hoje em dia me dá preguiça de, tipo, não vou ajudar. Sabe? Mas e eu volto à periodização, então? Não, calma. Eu quero a dica. Quero tudo pronto. Não, e só finalizando isso daqui, é por isso que quando a próxima aula lá de Campinas, sou eu que eu vou dar, e eu vou falar isso, vou parabenizar os caras, os técnicos que estão lá, porque é os que estão tirando a bunda da cadeira. Ou melhor, os que estão sentando a bunda na cadeira, mas nesse caso, isso- para o Will estudar. falou que Isso é uma das coisas que eu empurrei muito, o Will, e por conta de como eu fui criado, é que, cara, não adianta, porque o Will era personal trainer do meu pai, e eu comecei a ter a personal com ele, porque eu ia casar e eu tava gordinho. Falei, pô, eu quero ficar, né, pelo menos caber no terno, Passo o fazer uma contato. academia e tal. Aí comecei a fazer personal com ele, porque tinha alguém na academia que ele é sócio, a mulher dele é dono de academia, fez um Ironman, ele fez, malemar, e aí eu falei, cara, que porra é essa? O que você fez? Você é meio pesado também, você fez? Que negócio é esse? Quero fazer essa merda. Aí foi meio que isso. Desmereceu o Will, né? Desmereci total. Eu falei, não, Desmereceu o Will, porque, cara. sabe, não sei se mas você se olha no espelho e fala, não, eu sou atleta, mas aí você olha e fala, mas cara, você não tá fazendo nada. Como Não você é estou atleta? atleta. Não estou atleta. Né? Não estou atleta. E aí comecei essa história com o Will e estamos até hoje, só que chegou num ponto que é muito isso que você falou, né? Tipo, não tinha evolução e era mais um ajuste fino e ele não sabia dar. Falei, Will, você tem que estudar, cara, você tem que ir atrás. Comecei a cutucar o Ronaldo, falei, Ronaldo, você não quer fazer alguma coisa? Sim. E aí, putz, e ele começou a ir atrás, e indagar, e pesquisar mais, Isso é legal. e se aprimorar, porque senão é isso que você falou, cara. A assessoria fica bem, tá tudo bem aqui, e se acomoda. Mas é isso. Você sabe na TT como que funciona?
Na TT você tem, basicamente, tá? Você tem um doutor, um doutorando, 2 mestrandos e todos com especialização. Isso Todos. é obrigatório, o cara tem que fazer. Vai estudar. A gente vai dar um jeito de dar a bolsa, ou 50%, ou 100% a gente conseguir. No primeiro semestre, Tem todas como, as cara. segundas-feiras, a gente ficou discutindo artigo. O- A gente só parou porque o bicho pegou, Mas começou a pegar no trabalho. Pois. Mas a gente só discutia artigo de segunda. Cara, Não, ficava não. o quê? Tarde toda, cara. Era trabalho, era discussão de artigo. Aí cada hora um professor apresentava um tema. Boa. E a gente começou a perceber que um artigo, de repente, tinha nada a ver com o nosso dia a dia. A gente mudou o esquema. Não, o que a gente pode falar de assuntos que pô, a gente vai Aplicar. aplicar aqui? Porque às vezes não tem blá, 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 tal. A gente acabou mudando. E é uma coisa que a gente hoje em dia fala para todo mundo que eventualmente venha trabalhar com a gente, cara. Vai Artigo trabalhar. hoje da Lua Haddad. Não sei se vocês viram a Lua Haddad. Eu vi, tá da maratona, e eu já sei. Não, Mas deixa eu te falar do artigo, quero então, que é saber o do interessante. a maratona pura é uma coisa, Iron Man é outra. Tá bom, mas não tô falando de É Iron Man, isso, tô artigo. falando Mas você sabe que ela tá O que fazendo? Ela tá fazendo uma coisa legal. Peraí, Tá, deixa não, é eu legal, explicar. é O que legal. ela tá fazendo? Eu não sei. Cara, ela tá fazendo um canal no YouTube que ela lê os artigos, porque ela ela é pós-doutorado. Não é, tem- ela tem tem uma- frita, ela tem lê muito conhecimento. artigo. ela é livre docente da USP e aí ela traz para a realidade. Então ela dá Não é esses médicos que ficam fazendo sauna, ela lê artigo. ela lê e mastiga, traz mastigado sobre algum assunto específico. Daí ela, sei lá, o atual é ritmo de maratona. Isso. É que ela pega a questão de negativar, de você ir fazendo ritmos progressivos, um ritmo Ela estável. compara dois. Se é melhor você sair no... Acho que é o termo. Eu também tô falando. Sair no cacete É. ou ficar constante a prova inteira? Você quer que eu te responda sem ler o artigo? Sim. Sim. Constante a prova inteira. Boa, moleque! Acertou. Não tem, Ah mas... lá, cara dele feliz. Mas isso é muito simples, cara. Sabe Pra por mim quê? não é, ué. Não, mas o que Mas a pessoa, acontece, eu falei, né? maratona pura. Não, É. mas qualquer coisa, é fisiológico, Não, tem mas questões no que Iron são... Man já é diferente. Você vai negativar? Não, diferente. É difícil Mas você sai no negativar, pau? né? O que você faz? É difícil, eu só vejo os noruegueses. É, Se seu atleta, se eu negativar uma Constante. maratona de água, você mata Eu vou ele. matar ele na porrada. Fala assim, onde É, sobrou sempre. energia nessa porra? Sempre que é. Aonde tá a quebra? Esse é o problema. É no 20, é no 30, é no 35. Mas vai ter. Não, você vai à quebra e depende de qual o tamanho da quebra, né? Isso a gente consegue mitigar. Eu te cortei, falei. Não, isso existe uma questão dos artigos que eu acho muito importante a gente colocar. Tudo a gente fala de artigos. Veja, eu sou um cara que estou fazendo doutorado, eu não tenho como fugir dos artigos. Mas, uma série de artigos que eu leio, a maioria deles, por exemplo, o poder da amostra que os caras colocaram ali não serve para nada. É pequeno. É pequeno, não me comprova que aquilo ali funcionou com aquela população, porque eu não vou conseguir representar isso para uma amostra grande. Então, assim, quando eu pego um artigo e falo assim, puta, o que é melhor numa maratona pura, né? É oscilação de pace, é fazer progressivo, vai quebrar, vai ter a quebra de quantos por cento. Aí você fala assim, tá, com quem eu vou estudar isso? Será que você estudar lá com os quenianos ou com o cara que tem maratona abaixo de 2,20, vai ser a mesma coisa que para 3? E o cara de 5? Se eu utilizar o mesmo racional para todo mundo, então assim, eu acho que o entendimento, ele tem que acontecer assim. Porra, legal essa Pra informação. quem? Eu sei que contínuo eu sou um cara mais estável e aí eu tenho que voltar para metabolismo para entender o porquê que no contínuo eu sou mais estável. É fácil isso de masquelar e entender, mas se eu pegar uma informação de um artigo pronta, por mais que eu entregue para um público, esse público vai ter que pensar exatamente nos dados, como foi produzido esse artigo, isso foi a discussão que nós tivemos até. E o abstrato Pra ver se mostra há- tudo, né? Que às vezes a gente não se aplica ao abstrato, só lê o abstrato. Não, se o cara souber interpretar o abstrato, ele vai ver se continua ou não no artigo, O né? que é um abstrato? Não, o abstrato de um artigo. O O abstract. resumo? Um abstrato. É que a questão do mundo do artigo, assim, Resumo, né? todo mundo fala, tem um artigo, cara, tem artigo pra tudo e todo mundo tá Olha, estudando um monte de cerveja coisa. faz Aí é bem, poder... Você já escreveu artigo? Já. Eu sei. Eu sei, é uma caramba. Ó, vamos voltar pra Agora eu apresentação. vou falar uma deixa eu coisa. acabar. Você viu que tem um artigo igual de vocês, cara? De uns colombianos, mesmo tema. Que legal, cara. Dois- Novo? Quando que vocês publicaram? 18? 18. Eles publicaram em 18, Que 17. legal, cara. Dos colombianos, Troca cara. informação. Ou espanhóis, eu não sei, eu não lembro agora, mas eu posso te mandar. Talvez pode ser os Faz uma espanhóis lá, revisão, o Palares, é, né? é. Palares que é o cara que... Puta, igual. Eu falei, caraca, esses caras fizeram a mesma coisa. Legal, legal. Bom Bom saber. provar a mesma coisa? Eu Não vou. sei. Sim, É igual? sim. De experiência. Sim, sim. Eu não li inteiro, mas eu sei que os resultados eram o mesmo. Eu faço aquele esquema para ler. Como você tem, às vezes, pega um monte de artigo, cara,
resumo, te interessou, você vai pro resultado, sabe assim, você começa a dar uma balançada na dica, senão... Mas é uma coisa assim, fazendo uma associação que a gente tá falando, né? Cara, o hype do momento, o que é? Os noruegueses. Não, Bill. Bora, Bill! Bora, Bill, com a fotinha do Blumenfeld, de boné pra trás. Isso. Será que eles vão ganhar a Kona? Cara, é bem possível Você acha? sim, cara. Eu acho que é difícil de quem bater. tira deles? Eu acho difícil tirar do Blumenfeld. Eu acho que o Willian não tira dele. Mas é Reinaldo a primeira Colucci. vez, né? Reinaldo O Colucci. Colucci vai fazer um provão, cara. Que vai o quê? Vai bater no Blumenfeld, você acha? Não, eu torço muito pra ele fazer isso. cara, A gente dois. torce. Imagina. Torcer o Brasil fazer uma coisa é o Brasil. real, uma coisa é o ideal, né? Porra, a gente... Uma loja Não, mas mas, que ó, ganhasse, porra. Qual que é o lance, assim? Que eu tava até conversando com um atleta meu. Os noruegueses lançaram agora uma plataforma chamada Entalp. Nossa, os caras vão ganhar muito dinheiro, velho. Não, então, mas tudo bem, vamos Você lá. usa? Esse é o cuidado. Esse é o cuidado. Qual que é o cuidado que eu falo? É entender o movimento, Estilo. a narrativa. Porque tudo hoje em dia é narrativa. Sim. Cara, beleza. Ponto de vista de negócio, os caras criam uma plataforma. O que é? Inteligência artificial? Nem que aquele papo que a gente já falou. Estamos caminhando, ainda está no caminho, não está perfeito. Quais são as métricas que vão medir? Já tá cheio de plataforma. Cheio. E aí, a gente olha para isso e fala, não, vamos descobrir os segredos dos noruegueses. Caraca. Aí você olha para um Blumenfeld, que é a famosa curva de Gauss. Onde está o cara? Tá nos extremos. Ele é outlier total. Tanto que o Gustav, ele não performa igual o Blumenfeld. Ou ele tá no curto, ou ele tá na longa. E no curto, ele não, né, assim, o resultado dele é bem mais abaixo do Blumenfeld. Aí quando você se baseia nisso, o que é interessante a gente entender? Beleza, o cara tá ganhando longa, o cara tá ganhando curta, que a gente viu agora na cidade dele, em Bergen, né? Que ele foi segundo chegando no sprint final com o francês. Não me lembro o nome agora. Cara, e foi um short, foi um sprint distance. Quando a gente olha para aquilo, a gente fala, puta, é fantástico, cara. O cara é um ponto fora da curva. Direto ao ponto que a gente estava conversando. Cara, foi um ponto fora da curva. Aí você vê uma plataforma. Pá! Vamos descobrir os segredos noruegueses. O que vai acontecer? Vai bombar. Óbvio. E aí, todo mundo de novo esquece da individualidade, que é o que o Varner está explicando. Quem entendeu o famoso high ou low responder, né? O high low responder. E aí, como é que faz? A gente tem a gente começou a tentar mapear Só uma tomar vez, cuidado, sabe? Sim. Com essas coisas. através de TSS, que é carga de treino, você deve conhecer já. Acho que o Paulo conhece também, né? Assim, o TSS no dia, ele está representando muito a intensidade do treino. E no mês, ele representa volume de treino. Quando você analisa o quanto o teu atleta melhora em termos de VO2 através de alguns cálculos, você vê que tem um limite que ele para. Então você consegue entender aonde dá mais volume ou relação mais intensidade. Ou seja, por mais que você queira simplesmente falar assim, vou pedalar 200 km, vou correr 2 horas para Kona, vou correr 3 horas para Kona, talvez isso vai ter uma repercussão no teu organismo. Isso pode ser melhor ou pior, ou praticamente dependendo de que nível de atleta você é ou como você responde a essas questões. Sim. Então não adianta se os dois saem para fazer o mesmo treino, 200 com 3 horas de corrida, seja lá o que for, porque quer fazer, sei lá, 10 horas de treino por conta de Kona, alguma questão de ritmos competitivos, carga competitiva, o que for. A resposta no teu organismo é uma, a dele é outra. Tempo de recuperação é um, tempo é outro. É bizarro isso. Então tem questões que se você não pegar e fazer assim, ó, peraí, traz aqui, porra, ó, cara, você vai ter que parar com tanto, você com tanto, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Tá, mas assim, eu concordo, entendo, mas a minha dúvida é, existem alguns treinos-chave? Tipo, cara, você vai fazer um Ironman, você precisa fazer, pelo menos, passar por isso. Porque assim, eu vejo muito isso atrás. Não só física, Puta, como fiz o meu mentalmente, 200k de pedal. Tipo, parece que todo mundo tem que fazer 200 km de pedal antes de ir pra fazer o primeiro Double Ironman. ou menos, não é? Então, eu fui pra Kona com 190. E como é que você Sem explica correr ele? direito. E sem correr. E fiz Então 10 não horas precisa. em Kona. Não, imagina o seguinte, ó, Esse aspecto 200k, psicológico, eu acho. 200k se você pedalar ajuda mais aí. a 37 Muito de média. ajuda. E outro cara que faz 200k pedalar 30 de média. Sim, esse é um ponto. É por distância, por Então, tempo. assim, Falar a mesma de coisa, potência, você pega- freio, média, não. Não, porque fica mais complicado. O que eu quero te dizer é que, assim, um atleta que vai fazer 200 quilômetros em
6 horas e 30 e outro vai fazer 200 quilômetros em 5 horas e 20, por exemplo, ou com 1 hora de diferença ali, quantos giros a mais na perna esse atleta que está 1 hora exposto na atividade vai dar? Quanto de contração e relaxamento a mais esse cara vai ter e o neural desse cara vai ficar derrubado para executar uma segunda atividade neste dia ou no dia seguinte? Então o que a gente tem que pensar não é o treino em si. Quando vocês imaginam o treino, a gente imagina muito uma sessão, né? Cara, não é essa sessão de manhã, qual é a sessão que está à tarde ligada, qual é a sessão do dia seguinte, qual que é essa sessão, como isso interage, porque apesar de serem 3 modalidades, eu falo de um esporte, ou um corpo. Ou seja, não interessa se você fez 30 de 1000 de manhã na corrida, você não vai poder fazer, eu acho que você pode, mas se você usar o mesmo sistema energético, ou usar um sistema energético mais forte, você matou o seu treino. O seu nível de condição na terça-feira, ele é muito pior para executar a tua atividade. E qual o tempo de recuperação daqui? Quando você retoma ou estabelece critérios mas funcionais de execução de novos estímulos com qualidade para que tenha evolução. Então, isso é um pouco mais complexo de se pensar. Sim. Por isso que eu sempre falo o seguinte, pensar em treino, toda vez que a gente pensa, 10 de 1000, 20 de 1000, um treino de 200, mas por que 200? Por que não 201? Ou 199? Por quê? Pra mim é tudo cabeça. Não, mas porque assim, vou ganhar de você na cabeça. eu acho que o mais fácil... Eu vou mais ganhar de fácil, você na cabeça, vai dar na cabeça. Não, eu vou ganhar na cabeça. Cara, eu cruzei com ele em São Você conhece Paulo. um cara que chama David Goggins? O militar. Você conhece né? ele? Não, o militar não. Esse aí. Esse aí vai contra toda essa explicação de treino. Porque o cara não sabia fazer nada da vida de corrida. Ele fez até aquela E aí outra ele- mais difícil. lá. Tem aquela história lá do time dos SEALs lá que morre no Afeganistão, sei lá, não sei a história direito. Mas ele, para homenagear os caras, ele fala, vou fazer o evento de esporte mais difícil do mundo, que era o Badwater 135. Isso é foda. E aí, só que você precisa classificar para essa prova. E ele nunca tinha feito uma ultra. Então ele, em 2 meses, se inscreve numa ultra que ia ter na cidade dele, que era dava uma volta de 1 quilômetro, 1 milha no bairro. Só que você tinha que fazer isso por 24 horas e ele tinha que fazer pelo menos 100 para classificar. E aí ele faz e quebra todos os ossos do pé, termina mijando sangue, não sei o que, só que ele classifica. Então isso é legal? Isso Não, pode ser legal. calma. Aí, Isso não só pode pra ser legal. terminar a história. Depende. Não, depende. Aí, Depende. 2 semanas depois, o cara aprendeu a correr, aparentemente, ele classifica pra Boston. Isso com os pés tudo quebrado. Água no joelho, tudo. Mano, ele filma no Instagram dele, ele tirando a água do joelho com uma seringa e tal. Aí ele vai e faz o Badwater. Mentira, velho. Isso é o Warner Bros. David Goggins. Mas sabe que uma O coisa... poder da mente. É assim, ó, o Wagner brinca que eu acabo fantasiando um pouco as coisas, mas de certa forma, por que eu faço isso? Como é que é o apelido dele que você vai chamar? Encantador de Cantar setembro. assim, ó, tocar a flauta, que é o- Que isso? O Wagner combinava. Chavequeiro, fala que eu sou chavequeiro. Mas qual que é o lance, cara? Mas é. É porque a parada, ela pra mim é bastante ligado à psicologia também. E aí, quando a gente fala de psicologia, Nossa, a gente vai chamar o Wagner ouvindo essa história, velho. de psicologia. Não, A gente- eu concordo com algumas coisas. Não, a gente Pior que eu entra concordo um com monte algumas de coisas. embate sobre isso, mas assim, é na questão de divisão de tempo, o quanto você é psicólogo, o quanto você é treinador, né? E aí a gente como um negócio, a gente tem que padronizar isso, não tem jeito, né? Então eu sempre, nessas coisas, inclusive, eu tô aprendendo com o Wagner, Porque é difícil escalar. pra cacete, é isso, exato. E qual que é o lance disso? A gente não pode julgar ninguém aqui, velho. O David Goggins aí, ou seja lá quem for, Eu cara. não posso julgar. Puta maluco. Não é, o cara é normal. Eu não quebrou quero o normal. No joelho, tá lá, vou fazer bad water. Puta Não, cara, loucura. Mas o cara às vezes Não, podia velho. estar indo se matar e o cara... Não, e o que você acha que ele vai fazer? É, mijando sangue. Mas ele tentou ver ali Deus e voltou. mano. Uma vez você falou pra eu ver Deus e quase me matou, velho. Mas aí é você, não sou Você eu. viu Deus? Ih, daí foi 3 horas no Beneficência Português. Aí. Mas foi bem na conversar prova, com melhor Deus. prova que... Treino isso? Internacional Não, de prova, Santos. né? Ah, Mas você não sabe o que eu fazer. Quem não foi isso? 2011. Lactato. Vai. Para aqui, Lactato, vai ver Deus. Meu, quase morreu. Mas, cara, eu acho que tem Lactato no meio da prova, negócio no meio da prova. da Não era psicologia prova A. No meio da prova. que é difícil de você, não tem como você medir, mas não sei se vocês percebem isso com atleta, assim, mas é que você fala já pelo jeito que o cara encara a prova ou como ele compete, você fala, putz, ele não vai conseguir, ele Sim. até conseguiria,
mas ele não vai porque Sim. ou ele não vai passar por essa dor, ou ele não Sim. vai saber competir Sim. a hora que o cara Isso passar, é o cara foda, X. Isso é foda. Sabe por quê, cara? Isso aí eu vou falar assim, o Wagner é muito bom nisso. E, cara, modéstia à parte, eu com alguns atletas eu tenho uma ligação muito forte também para fazer isso. Mas é o que a gente tá falando esses dias. O treinador, ele tem que estar na prova mais do que o atleta, às vezes. E para isso, que eu acho que é uma coisa interessante, não que seja obrigatório, é legal que o treinador já tenha passado por essa situação, para ele poder incorporar e estar aqui no famoso high performance aqui mental, do tipo, você não consegue falar. Você não consegue falar assim, tipo, vamos lá, Vitor, cara, não se entregue. Tipo, você olhando só ele fala isso daí. Então tem algumas frases que marcam para o atleta, e isso você vai construindo no treino, para que na prova você seja assertivo, você, entre na mente ali, no sentido de levar o cara para cima. Mas assim, cara, eu também tenho me policiado para também não falar tanto. Sim. Né? Uma coisa que assim, o Wagner tem muito mais a manha do que eu nesse sentido, mas eu acho que... É engraçado, né? flutuar. Como ele falou, tipo, o Wagner deve ficar louco se usa psicológico. Cara, você não tem noção como eu trabalho o psicológico dos caras em véspera de prova. Normalmente quem faz o split sou eu. Cada um compete, tem um jeito diferente de competir. Tava falando com ele. Ele compete, ele parece o Exterminador do Futuro correndo, né? Você já viu? Gemendo. Sentiu uma crítica aí. Não, é bom, né? Eu gostaria de saber competir assim, eu não sei. Se dá sorrir. Eu não sei, Ele sempre falou isso pra mim, sorri, puta, o meu jeito assim, de quebrar o espírito dele, roubar o espírito dele, é toda vez que ele me vê, eu tô assim, tô chegando. Tô chegando. Só que ele é diferente, eu olho pra ele e ele nem responde pra mim, porque sabe o que deve estar passando na cabeça do Paulo? É que você não se esforça tanto, eu acho. Porque Então, ele tá no limite. Mas as dele. pessoas Tô brincando. às vezes confundem isso como exatamente, como o cara não treina, o cara Isso não é uma se esforça. estratégia sua pra quebrar a cabeça exato. dele. Posso te falar uma coisa? Conan, eu vou te contar uma coisa. Sabe o Duda, o Vani Fernandes? Sei. O Duda, ele me enchia o saco. Eu competia com o Duda, né? E ele me enchia o saco a ponto de, assim, o primeiro Ironman, 2007... Duda que tá na MPR hoje. Sempre Sim, teve, foi, né? né? Acho que ele treina no Pinheiros, Não, mas é da são MPR. amigos, E aí, em 2007, eu fui fazer o primeiro Ironman, poxa, ele me emprestou roda na frente, era uma 404, eu fui de road, né? Chegando na USP, treinando com ele, assim, sabe? Tipo, sábado à tarde, assim, porque pelava o dia inteiro, e ele, não, tem que fazer assim, faz assado. Ao vivo, e a cores. Faz assim, faz assado. Pra quem que é essa foto? Pra Érica. Faz assim, faz assim, faz assado. Duda Porra. tá trabalhando. Aí o primeiro Ironman, ele, pau! Nem viu o Duda. O que aconteceu com o Duda? Sumiu o Duda, foi lá e fez a prova. Segundo Ironman, quando eu tava chegando no pedal, ele pisou, pum, foi embora, não vi. No terceiro Ironman, que eu falei, pô, esse ano eu acho que vou classificar, vou treinar, vou fazer minhas 20 e poucas horas por semana, vamos fazer tudo, tem nutricionista que nunca tinha tido, nutricionista, vou fazer tudo, seco, lindão. Meu, o que me motiva, como que você faz para se motivar dentro de uma prova? Porque isso é extremamente importante. Sim. Cheguei na prova, saí do pedal, peguei no quilômetro 2 do ciclismo. Você sabe o que eu falei pro Duda no meio da prova? Você tá fudido hoje, você não vai me pegar nunca mais na sua vida. Olha que louco, no quilômetro 2 do pedal. Eu juro por Deus, passou uns 5 minutos, eu falei, que merda que você falou. Agora eu não posso parar de fazer força. Que merda. Mas assim, que eu pedalava muito, mas eu pedalava bem. Eu tinha um pedal bem forte. A gente pedalava naquela época, sem medidor, sem nada, eu pedalava pra 5 horas. Eu pedalei pra 4,50 e pouco. Meu, fui embora. Você fez o melhor pedal da categoria. Fui embora. Eu saí pra correr e tal, beleza. Pum, classifiquei. Legal. E o Duda, acho que ficou em 14º, não pegou. Só que, olha que história bacana. Tinha um cara da MPR, um mais velho, que só tinha uma vaga e só tinha ele na prova. Ou seja, se ele completasse a prova, a vaga era dele. Ele não completou a prova. E essa vaga cai pra onde? Cai pra minha categoria. Que tinha 400 atletas na categoria. E o Duda sabia, o Duda ficou esperando lá. Aí chamou o cara, cai pra onde? Cai pra nós. 9º, 11º. Todo mundo tinha O ido Duda, eu vou. Nossa. Você sabe o que o Duda falou pra mim? E eu lá nas feirinhas, né? Saí da feirinha assim, fui lá comprar. O Duda falou assim, ó. Nossa final vai ser em Kona. Assim pra mim. Aí já entrou na mente. Eu falei, filha da mãe. Ferrou. Eu falei, como assim? Aí ele me contou e tal. A gente foi pra Kona. E eu tava com uma lesão, já em Floripa.
E ela migrou de pé. Então eu saí de Floripa, você tem 4 meses pra Kona. Falei, vou ficar 1 mês sem correr. Vou correr 3 meses, vou ficar boneco. 1 mês sem correr. Voltei a correr no mês seguinte. Fiz um 10, 12. Fui fazer um 14. Pum! Dor. Falei, acabou. Aí fiz transport, fiz deep running, caminhada. E não corri. Faltava 3 semanas pra prova. Eu fiz um 20. Falei, vou pra prova. E todo mundo sabia dessa história. Porque, né, eu trabalhava na MPR. Nadava ali com os caras, tudo, né? Bom, chegou em Floripa, nadei que foi uma... chegou em Kona, nadei que foi uma desgraça. Nadei pra 1h12. Tipo, nem aí. Falei, vou completar isso aqui, eu vou completar pra 12 horas, tô feliz da vida. 1h12, né? Só pra... 1h12. Não tinha que fazer. 1h12, cara. Eu falei, você nadou pra 1h12 de ritmo. Não. Você passa os olhos. Posso falar, você acabou com o meu discurso. Deixa a dúvida no ar. Pô, você não pode fazer. Vou me divertir, né? Eu queria todo mundo falar, como assim? Nadei pra 1h12 e saí, fui pedalar. E aí eu falei, vou pôr o pé. Fui pôr o pé. Daqui a pouco eu encontro o Duda. Peguei o Duda no pedal, no quilômetro mais ou menos 70, peguei o Duda no pedal. Antes de subir a... Como é que é? Ravi. Antes de subir Ravi. Aí o Duda atrás e tal, subi, pau. Não vi mais o Duda, né? Mas sabia que ele tava mais ou menos próximo. Meu banco voltando na... Não é parando na King Kamehameha, lá sei que é. O meu banco, eu parei. Os caras arrumaram meu banco, eu com aquele meu inglês sensacional pro cara consertar meu banco. O cara falou, vê se tá bom. Eu falei, vai ser posta shit aqui, motherfucker. É isso aí. E eu só assim, só no sinal. Desesperado. Tranquilo, foi. Aí eu falei, o Duda já passou. Aí eu saí pra correr já tranquilo, porque eu tava machucado, tranquilo. Passa um Brasil. E tem um retorno lá, né? Você vai até lá, bate, volta no 8, 16, sobe a Palane. Bom, eu indo, vi no brasileiro. Falei, cadê o Duda? Será que o Duda caiu, né? Aí o Duda, camiseta amarela, regata. Da Marcos Paulo, amarelando, dá pra ver em qualquer lugar aquilo lá. Bom, eu fiz o retorno, não vi o Duda. Falei, caraca, o Duda caiu. Porque não tinha como ele estar atrás. Sim. Daqui a pouco veio o Duda, passou acho que uns 500 metros, veio o Duda atrás. Falta quanto? Eu falei, falta 1,5. Com o peito desse tamanho. Eu falei, ele tem que fazer essa conta na cabeça dele. Se eu tô 1,5 aqui, são 3. Olha o mental, como é que é importante. E fui embora. Aí vi outro brasileiro quebrado, vi, como é que o cara da limiar, coitado, sofreu tanto. Rodrigo encostado assim, falando, nossa, foi show de horror, puta calor. São as referências. Os caras que ganharam, o cara atropelou na corrida no Ironman aqui em Floripa, engoliu da minha categoria, ficou em terceiro, eu fiquei em sexto. Cara, vai, chega lá no Energy Lab, eu falei, agora faltam 12K, vamos lá, né? Só segurar. Deu 2,28, eu falei, não precisa andar, não tô aguentando mais. Eu vou dar caminhada, aquele meu Garmin que era desse tamanho, laranjudo, assim, sensacional. Tá, vou andar. Morrendo, assim, andando. Aí que eu vejo o Duda. Falei, quebrado, você não vai me ver. E é isso que você faz com ele. Você dá sorrisinho pra ele, porque o que acontece? Isso faz que ele... que ele já sabe agora de... Macaco velho. Fala, ele tá feliz, ele tá bem, eu tô quebrado, tô sofrendo, ele tá... E é isso, o mental vale muito. Bom, eu coloquei 20 minutos do Duda, fica gravado isso daí. Duda. Sabia que não 20 minutos do Duda lá em Kona que ficou inesquecível. Bom, ele tá treinando e tá bem melhor do que hoje em dia, mas... Hoje se ele quiser revanche, já deixa então assim, o que acontece? Quando você consegue... termina no auge. Exato, por isso que eu parei. Daqui eu não vou transpor. O que acontece? Quando você trabalha o mental... Vai acabar 8 horas da noite esse podcast, velho. Quando você trabalha o mental e você consegue, dentro da prova, extrair força, seja lá de onde for, ou qualquer coisa mental como músculo, 200 pra você, talvez seja um trigger mental que você fala, agora eu tô pronto. Se eu fizer assim, assado, em determinado lugar, eu tô pronto. Isso te ajuda? Entendeu como é que é? Não é só fisiológico, você entendeu o mental do cara. O quanto ele está motivado para executar isso ou não. Qual é a mobilização que ele tem? Mas entendeu? É uma observação. O problema é o seguinte. Olha que interessante. De certa forma, vocês, até a gente, somos formadores de opinião. Porque a gente, né, ou nós somos aqui no caso treinador, ou vocês que estão expondo os vídeos, treino, etc. Você pega um cara que não treina direito e escuta isso aqui e fala, não, beleza. Eu tenho que fazer 200K, tenho que fazer double romance. Calma. Aí o cara, só para explicar, e eu tô pensando nisso até para esclarecer algumas coisas aqui para quem tá escutando. Não dá para sair daqui, dobrar, fazer
Porque pode te ajudar mentalmente, mas pode te ferrar e você ficar doente, Exato. lesionar, um monte de coisa. Óbvio. Então tem que ter muito cuidado. E o que mais acontece é isso. Tô bem, aliás, tô mal. Puta, eu preciso fazer alguma coisa que é o treino que eu gosto, treino Se preferido. mata. Aí se mata, aí ou seja, a prova tá aqui, ele faz a prova aqui, não consegue super compensar da maneira correta, passou do ponto, chega ferrado lá. Isso acontece direto. Isso é uma coisa que eu aprendi na marra, que é melhor você chegar descansado do que e não exausto e ferrado do que um pouco menos preparado. Exato. Você não começa a casar pelo telhado. O quanto descansado. Não. E a outra coisa. Né? Quebrado no sentido de que a gente entendi tá o que você falando. falou. Porque Não, eu mas cheguei faz doente sentido. em prova. O que ele Eu já cheguei perguntou... doente em prova porque no fim de Eu não semana... perguntei nada, só olhei pra você, só. Eu perguntei mentalmente. É que isso, cara, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que, de novo, né, o atleta, ele tem envolvimento com o entorno. Aquele papo que a gente já tive com o Wagner também, não lembro se eu falei com você, Victor, mas, assim, cara, o quanto você consegue exigir do cara é o quanto que você tem de relacionamento com aquele cara. Tipo, o quanto o cara abre algumas coisas pra você entender aonde vai encaixar esses treinos preferidos, de repente, que a gente sabe que faz bem. Ou, eventualmente, cara, sacar o cara da prova, que nem o Wagner fez no exemplo que ele deu. O Hector fez 200k com os caras e me perguntou esses dias, posso fazer 200, vou fazer double, não sei o que lá. Falei, não deveria. Daí eu falei assim... E ele quase se matou, velho. Eu falei assim pra ele, não Nossa, deveria. Aí sabe o que ele que fez? Eu falei assim, Ah, vamos fazer o em seguinte... segunda-feira tá com o coninho pequeno aí. Não, eu falei pra ele assim, vamos fazer o Mas seguinte, é vai lá e outra coisa. faz. É uma vez só... A gente falou. Sacanagem. Não falar isso do menino, não. Menino bom. Não, o Hector é gente fina. E aí eu falei pra ele o seguinte, ó, cara, uma vez só, vai lá e faz, porque eu acho que isso vai fazer bem pra você, pra sua cabeça. Você entendeu como é que é? Às vezes pode, às vezes não pode, mas você tem coisa que você não pode fazer, não vai fazer. O livre-arbítrio do cara. Você explica, você traz o cara e fala assim, ó, você tá me pagando pra eu te Bônus de honra. orientar nesse cenário. Assim como tem, às vezes, treinos que é importante você fazer sozinho, treinos que você tem que fazer. Não tem que, mas que é legal você fazer com a galera. Exato. Mas ó, vamos parar esse papo chato. Falar Chega coisa de legal. treino. Chega de treino. Tem uma dúvida. Ronaldo no auge. Wagner no auge. Ixi, não dava pra Dá nem pro cheiro, velho. Pergunta o melhor tempo dele em Ironman. Não, mas são E eu tempos caindo. diferentes. E eu caindo, né? Quando? Para, Quando? velho. 9h25. E ele? Que ano foi isso? 2017. É, E ele? Isso é, velho. Caí 15 minutos 9h34. parado ainda. 15 minutos entregando o pedal pra 4,58. Filhão, eu vou ensinar esses minutos. Ele tá ligado, ele já sofreu na roda. Você pegou a roda dele e soltou. Na pet. Ah, treinando. Não. Era outro nível. Ele tava começando a brincar. Ainda Hoje não ele tá no foi. nível legal. Mas ó, papai tá. Não, eu acho que o Wagner era melhor, hein? Depois Não que eu dá. também de graça ainda. Eu tô brincando. Não dava pra ele. Tem uma prova. E a engraçada. cabeça, quem ganhava? Ah, ele ganha. Não, eu era forte pra caralho. Você Ele é jogava? forte. Mas eu não me entrego, eu cresço bastante em prova. O Wagner teve uma vez, cara, eu cheguei no Internacional e tava treinando pra Floripa. E, cara, eu cheguei zoado também, gripe, não sei o que, putaço. E a gente tinha o quê naquela época? Era fazer o Internacional de Santos pra abrir a temporada, ou era você seguir um caminho e seguir a via Troféu Brasil, ou você ia fazer as longas. Geralmente a galera ia forte com o Internacional de Santos, que era ali perto do Carnaval, Que era bem fevereiro, legal março, na época. né? Era Puta mesmo. prova legal, até antes de alguns episódios, mas beleza. E aí, cara, seguinte, então a galera chegava com uma base de pedal muito forte, chegava bem, sabe? Os caras que iam pra Ironman estavam aqui. Cheguei lá, puta, novão no triatlon, vou. O cara saiu depois da minha largada, aí eu saí pra correr, ele já me pegou no primeiro quilômetro, e aí começou a fazer graça, e aí assim, tipo, dando risada, tipo, correndo com o treinador, né? Ele aqui, pum. Falei, velho, dá uma afogada, velho. Fiquei igual o Chaves. Já tomou na cabeça? Tomei na cabeça. Então, em prova, tá 1-0 pro Wagner, hein? Parou no auge. Acabou. Podia fazer o... Iron Ah, mas você ia fazer a que meia jeito. MO, né? Ia fazer Los Cabos, a última, lembra até? Ah, em 2012. É. Eu parei, 2010 eu competi, parei, falei, puta, não vou parar, vou estudar. Calma, vou fazer mais um Ironman, que era Los Cabos, que era... Faltava um mês pra Los Cabos, eu falei, cara, não dá mais pra mim. Eu preciso estudar. Eu gosto disso, cara. Tipo, porra, que nem eu falo pra vocês dois. A vibe que vocês levam, eu acho que vocês não deveriam parar de
Não, a gente não vai parar. Não, A gente vai mudar um pouco o foco. Tem que mudar a né? mensagem só, cara. É legal. A mensagem cara. sempre foi a mesma, não vai mudar. É que, cara, uma coisa que, pra acabar com essa noia de É que você ego. tem gente que não é, é velho. que tem gente que levou muito a sério. Mas quem é a gente? Gente que eu não conheço, por exemplo, que me manda chupa. Mas isso é engraçado. Isso é engraçado. Você também? Não, porque assim, Manda pra ele não, também. foi assim, ó, Começou com A ele. gente começou essa treta, essa brincadeira. Aí, as duas primeiras eu perdi. Eu nem aguento. Aí, não é tipo, duas primeiras. O Capixaba foi Tá, no então meio. a aí. primeira eu perdi. Perdi, e aí, tipo, eles me zoou. Não. Me zoavam. Era o vídeo. Tinha que terminar o vídeo, você perdeu, pagou a aposta, acabou. Beleza. Aí o outro era a Kona. Não, calma. Aí ele perdeu a primeira vez dessa vez. Ficou louco, ficou puto. Eu não sou competitivo. Não, imagina, ele Não, ficou puto. não é, não. Ele ficou puto. E aí, o que eu já tinha sofrido, ele foi sofrer e eu sofri. Mas você sofreu? Eu sofri. Não, mas ninguém que não te conhecia te mandou coisa. Tipo, Consegui mudar o tá, foco. não sei o quê. Consegui mudar o foco. Você vê que Calma, fácil calma, lá. calma, Já calma, deixa calma, deixa eu só jogar de volta aqui, ó. Eu vou jogar de volta. Não, mas vai continuar rolando, só que tem que ser um pouco mais... A galera entender que é a zoeira, assim, que não é um negócio que eu odeio ele, ou que ele tem um pouco mais de ódio de mim porque ele perde mais, então... É intrínseco isso. Mas vai seguir. A gente tem Boston ainda ano que vem, tem algumas coisas legais pra gente fazer de zoeira um com o outro. E a gente vai fazer outras provas. Outras, talvez uma ultra, fazer umas coisas... Sair Diferente. desse... Legal. Então. Não, mas até também pra marca, pra gente... Olha a cara do treinador. Os caras estão tipo... Não, transitar outros ambientes, que precisa. Mas a gente, no meio dessa Iron War, aí surgiu uma galera querendo replicar a Iron War, que eu te falei essa semana. Um cara que marcou a gente na foto do Alckmin, seu atleta, falou assim, ó, próximo Iron War, Foltran contra Alckmin. Ah, mas rola brincadeira entre eles. E aí? E é um negócio saudável também, igual E de quem vocês. leva? Cara, eu acho que... Não, Eu falo como treinador, cara. Quem leva? Então, deixa o treinador falar depois. Fala aí. Não, os atletas... Não me Tem coisa que eu não vou me comprometer aqui. Cara, cada um tem uma característica diferente. Eu vou trazer pro lado técnico, assim. O Foltran é um cara de longa. Ele é um cara mais voltado pro full. E por causa da condição que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? O Alckmin, ele acabou meio que se especializando meio que em meio iron, né? Ficou meio difícil aqui, né? Em 70.3. Não, ele ficou até a distância 73. Então, short olímpico 73, cara, o Alckmin, ele é um cara que é difícil de bater, velho, assim. Se ele treinar bonitinho, vai bem. Mas eu tenho um negócio pra vocês, cara. O Alckmin não treina muito, cara. O Alckmin não treina muito. É o que ele... Bomba! O que ele... não, isso aí é... O furo da notícia, tá? Não outra coisa. Tô brincando. E assim, são meninos da mesma categoria, cara, que assim, eles sabem o apreço que eu tenho. E eu conto pra vocês assim, em grupo, eu dou uma brincada nos dois. Então, vai levar aqui, outro ali, eles sabem, levam com maturidade. Individualmente, eu excluo tudo isso e eu falo, sua prova é essa, vai levar uma sua essa. Claro. E acabou. E eles têm maturidade pra isso. E assim, como legado, cara, por mais que tenha brincadeira, o que eu sempre falo pros caras, o Wagner sabe disso. Treino é treino, prova é prova. Não traz pro pessoal. Não. Entendeu? Tanto que, assim, recentemente uma conversa com os dois, eles vão treinar juntos até esse determinado período. Porque depois um escolheu um caminho de longa, o outro escolheu um caminho de curta. E, cara, eu gosto muito dos dois. Não, os caras são gente fina pra cacete. Fora Fora outros que mais estão vindo aí. com o Foltran por conta do Fu, ele tava acho que treinando pra Utah, tal, a gente se encontrou mais. Sim. Agora a pergunta que não quer calar, quem ganha? Você não respondeu. No Iron? Quem ganha? Que agora você acabou meio que de contar. No meio Iron ganhou o Alckmin. Ah, cara, é difícil. Já porque ganhou, né, no caso. 30 São segundos. Paulo ele levou. Aliás, quase você tomou o pau dos dois também, ficar esperto, viu? Quase? Quando você ficar esperto, cara. Quase o Brasil foi 20 minutos. Foi hexa. Quanto foi? Não, um minutinho. 1 minuto? Mas eu sou igual o Foltran, eu me especializei na longa. Então ali tava rodando. Mas essas Tô treinando pra fora, né? disputas
tem várias disputas, né? Eu tô aqui pensando em vários outros, Não, vai. 1 a 1 assim, tipo, dentro da Porque Solidas vocês têm tem muito várias. atleta de performance ali que Pessoas que são disputam, né? amigas e falam, vamos... Você sabe que eu acho que a gente não tem, assim... Tipo a Carlinha, assim. As meninas são muito boas, Então. Eu te conto isso. mas os caras, eu acho que a gente tá agora num processo de evolução para trabalhar esses caras e acho que eu ainda enxergo, né, Wagner, uns 2 aninhos, alguns caras ali falam assim, opa, vamos cacetar aqui o age group, Os entendeu? caras precisam começar a treinar direito. A Eu acho pandemia que deu uma daí bagunçada, porque tem muito cara forte, mas se não fizer a casa pelo alicerce ali, né? Nossa, pô, a pandemia foi o que me fez virar atleta. Então, teve gente que cresceu. Teve gente que parou. Mas é isso, a gente testou a Carla e a Cissa e a gente fez essa pergunta. E aí, Vocês testaram? 1x1. Não entendi. A gente conversou com elas nesse formato, as duas e nós dois, e aí a gente perguntou uma contra a outra quem que levaria, ou quem leva. Quem vocês acham que é? O Que treinador respondeu. é o Wagner. Não, mas quem você acha que a Cissa falou que achava que ganhava? Entre Cissa e Carlinhos. Eu acho que a Cissa... Se ela foi elegante, ela falou a Carla. Não, Se ela foi... elegante. Se ela foi mais assim... ela vai falar que ela leva. Eu acho o seguinte, e aí eu vou falar de A verdade. Carla falou que a Cissa levava. São 2 atletas extremamente boas. Eu acho que a Cissa, eu nunca vi a Cissa, por exemplo, ter um mental tão forte que eu nunca vi nenhuma outra atleta, com exceção, acho que talvez Marina e mais algumas outras pessoas assim. A Júlia também, falando de mulheres, né? A Carla, eu acho que a Carla ela teria um potencial maior que a Cissa. Eu já falei isso para ela, só que ela tem uma questão pessoal de trabalho, de outras questões, que não deixa ela evoluir aqui, né? A Cissa, mesmo tendo as questões de família e trabalho, ela foca nisso. A Cissa, pra você ter uma ideia, em 2019, foi o último Kona, ela só não ganhou a categoria ou ficou em segundo porque ela teve uma fratura por estresse no meio da prova. E nós treinamos ela para isso. Nós treinamos para ganhar a Kona. E é uma coisa que ela conseguia ficar em sexto, Não, sétimo. pedalou melhor que os Charles, né? Não lembro. Teve um Mas foi esse. A gente treinou a Cissa para isso. E assim, Imagina que absurdo. mas o pedal da Cissa, por exemplo, a gente foi fazer a África do Sul, né, onde ela classificou, ela ganhou geral lá. Ela ficou acho que 6ª ou 7ª com profissional, com tudo. O pedal dela, em termos de IF, com o FTP ajustado, que a gente poderia pensar, poxa, mas o FTP é extremamente elevado. Eu não vou dar números aqui, porque os números é dela, não são os meus, né? Mas é muito mais alto do que um atleta amador executaria, e vou te falar que é mais alto que um profissional executaria. Então ela tem uma característica que define ela muito bem, que é o pedal, e aí depois uma corrida consistente que faz ela ter grandes resultados. Então a Cissa era realmente... A Carla ficou em segundo, né? A Carla perdeu em 2018, ela ficou em segundo lugar em Kona. A Carla perdeu por 70 segundos, 1 minuto e 20, e a menina que ganhou da Carla foi segunda profissional aqui no Brasil agora. Veja, foi a Suíça. Foi a que ganhou Kona. Foi a que passou ela. E se eu tivesse lá em Kona, em 2017, ela não ia ganhar, não ia perder nunca com 2020. Não ia perder nunca, ia fazer ela correr até a morte. Como não tinha ninguém, ela estava solta na prova, ela não tinha ideia de como é que estava a situação de prova. Isso é um problema. Agora... eu não estava solto, o Ronaldo, em Floripa, que me fez ganhar de você. Ele não queria que Você você fala ganhasse. isso, cara, porque eu gritava pra ele também, igual eu faço com o Leozinho, Passava com o os números Fefo. tudo errado. Passava uma volta e falava, vai que você tá chegando 40 segundos. Aí na próxima, putz, vai que você tá 3 minutos. Eu falei, caralho, eu tô correndo pro correndo mais rápido, aumentando. Vai que agora melhorou, e agora piorou. Parece que tava ruim, mas parece que piorou. Caralho, velho. Foda. Agora, outra dúvida, assim. Quando vocês começam a ter esse envolvimento com o atleta e conhecem o atleta, como vocês disseram, que é importante, eu acho que tem que ter um tempo para você conhecer o atleta conhecer vocês e ter o perfil. Vocês enxergam perfis, ou tem um padrão de perfil de atleta amador? Conta aí a entrada do atleta. Não, pode falar você, vai. Vocês conversaram disso? Não, isso aí é coisa pronta, cara. Dentro da TT, a gente traça o perfil psicológico do atleta para entender se ele vai dar fit com os professores. Cara, porque a gente tem o nosso perfil psicológico também.
Mas é só É que nem psicológico? fala. É tipo um Big Five. É que nem empresa. É tipo um Big Aqui Five. tem gente que entra e não encaixa na Exato. cultura. Exato, não é porque o cara vai vir para TT e ele vai pagar o nosso salário que eu não vou deixar, né? Assim, tem que entender qual que é o fit dele. Então, assim, cara, desde a raiz a gente já tem que identificar isso. A gente tem um Big Five, sabe? Que é para tentar entender qual que é como esse atleta responde em diversas características psicológicas e comportamentais e ver quem é o técnico que mais consegue suprir isso. Antigamente não, antigamente era só eu e o Valtinho, né? Agora a gente tem um grupo de coaches, então a gente consegue definir isso bem melhor e tem dado super certo, né? Sim, sim. E é muito louco, Paulo, porque, assim, a gente só consegue criar um relacionamento se tem abertura, cara. Eu, pelo menos, assim, eu sou muito, né, por mais que seja um encantador de serpentes, né? Vai trabalhar no Marrocos, na Marrakech lá. Não, filho da mãe, ferrou essa querida aí agora. Agora vai esse cara Tocador passando. de flauta. O problema é quem Olha é essa a alegria lá. serpente ou de quem é a serpente. Ah, cara, no mundo de hoje você tá ligando? Não, quem ele é tá a velho. serpente? Porque não, Não, serpente não. significa que o cara é uma cobra. Não, sim, mas Cobra diferente de serpente. isso que Veja bem. Exato. Mas o encantador de serpentes. você. Define o encantador de serpentes aí, vai. Eu vou contar então, que é. O encantador de serpente é o cara que fala, não, vem aqui, eu entendo. Posso falar o que Eu que sei, você não Não, treinou, não. é porque tava chovendo, eu sei, tudo bem. É assim, ó. O meu pai fala um perfil que é engraçado. Calma. As pessoas os orientais. Ele vai falar, Eles estão meio que poker face, basicamente. Uhum. Eles estão sempre dando risada. Eles não demonstram muita coisa. E a grosso modo, às vezes você tem que ser um pouco assim, e é isso que eu tô aprendendo ultimamente. Cara, sem brigar, nada me abala. Tipo, tá bom, quer brigar, briga aí. Vamos levando. Porque, cara, assim, nos últimos tempos, cara, até por causa do meu pessoal, vocês sabem, cara, não dá, cara, é um dia após o outro, cara. Tipo, se eu ficar agora criando... E as coisas ficam pequenas, né? Não, a gente, cara, perde muito tempo, cara, então eu prefiro evitar Essas picuinhas, conflito. né? E eu falo, tá tudo bem, cara, É. dá um abraço aqui, aí, tá bravo? Você tem razão. Relaxa que você tem sempre, ele sabe, eu falo isso pra ele. Ah, ele tá te maquiando. Você é o serpente. Você aqui, ó, e só que assim, ó. entendi. E agora assim, ó. Tem dois apelidos do Ronaldo. É. Um é o encantador, que já sabe, o outro é pastor. Ele é pastor? Pastor é o cara que tem o rebanho e vai. Tem uma Isso é foto bom, dele agregador. assim. Exato. E qual é o apelido, Conciliador. Wagner? Conciliador. Qual é o apelido do Wagner? Fogaça, né, cara? Fogaça. O que é o fogaça? Aqui, ó, centro das tatuagens, tá lá apresentando. O chefe. Fala, Tô que você brincando. tava rindo aí. Tem vários apelidos, cara, mas isso é louco, nem lembro. Falou um tanto de coisa. Não, É besteira, né? é besteira. Gente poluída. Cara, e tem dado certo, né? Porque a TT, pô, quantos treinadores vocês estão agora? Ou estagiários, ou Total. colaboradores? Aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Não precisa. Dá um número chutado. Não, a gente tá com 11 colaboradores, acho, né, Wagner? Assim, parte administrativa. Internacional. Tem o Valtinho que fica no Chile, que tá, desde do A início. gente tem dois projetos bem bacanas, que é Boulder e Espanha. Que a Espanha está mais evoluído com isso. Ah, é? É. E Boulder, só que Boulder é mais a médio para nós. Mas vai acontecer. Que animal. E aqui, cara, assim, não tem jeito, né? A gente discute toda hora sobre como que dá para escalar um negócio. A gente esbarra sempre. E o problema não é escalar, né? Não é. Não é escalar. O Porque a gente está organizado. O Se problema quiser é escalar, a não, escalabilidade. então Não, mas então, e aí? Mas a que custo? Exato. Você faz uma spin-off, faz um easy, assim, ó. um baratão, e aí esse você escala, e aqui você faz Spin-off, mundo corporativo, easy. você não entende Rapaz, nada. tem Mas você precisa mudar fone, seu né? mindset, cara. Ah, que isso, pronto. Só assim O vai beat conseguir venceu, ganhar. network. Vamos jogar beat tênis. Network. Só assim você vai conseguir melhorar teu network, só assim você vai conseguir entender o cash in, cash out. Então não dá, velho. Qual que é seu CAC, seu Entendeu? NPS? Você não entende nada da empresa. É assim, cara. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Equity. Equity. O equity. PV, como é que é PDV? PDV? CD. Eu só sei sobre PDV, velho. Pô, PDV não é um? Não, aquele que você fala dos score lá, esse eu sei.
Como os clientes enxergam a empresa? NPS. Esse Qual que é o CAC? Qual que é o NPS? NPS. O Paulo que o nosso NPS é bom pra caramba. Que bom, velho. 80, mais de 90. Não, perto de 90? 86. Boa. Muito difícil ter. Outwork. não. Mas assim, a grosso modo, o cuidado que a TT tem hoje é não perder qualidade. Para não perder qualidade, a gente precisa investir em conhecimento. Crescer sem perder qualidade. Né? E aí a gente tem alguns pilares de conhecimento. Questão de estudo, que a gente já mencionou, mas também padronização do serviço, cara, assim, de uma série de coisas, né? E isso é uma coisa que é aprendizado contínuo nosso. Que nem a gente brinca em teoria das filas, assim, você vai achar um gargalo, você vai achar um outro problema, você resolve aquele, por aí vai, é a vida. Always chasing. Pois é, pois é. E aí o problema disso tudo acaba esbarrando muitas vezes em pessoas. A TT tem sempre oportunidade, por exemplo, para contratar um professor. Cadê? Mas, e aí? Onde está o professor? Quanto Na o cara... pós, ué. Não, pode ser. Pós é um bom caminho. Pô, com certeza. Mas o quanto o cara Tá. tá afim. E o problema que acontece? Os caras têm a mentalidade que vem lá da educação física, não me levem a mal, que é, eu quero ganhar dinheiro amanhã. E não vai ser amanhã. Você tem que passar por uma fase e é isso. O cara abriu o meu, né? Não, e aí abre, dá certo. Puf, pá. É. E aí? Voo da galinha. Entendeu? Não é voo da galinha, é chicken fly. Pra ser certo! Explique o voo da galinha. O chicken fly. Explique o chicken fly. Pra quem não Sabe o voo da é galinha? versado no... Cara, eu falei voo da galinha, sabe? Ele cascou o bico. A gente tava... Mas explica por que você falou. A gente ia subir Quem que tava? Exatamente. A gente tava no Double Romeiros, 200 km no Romeiros. Aí na subida do segundo tira-saia, o Hector foi e apertou. Aí o Victor olhou pra mim assim, já... Falei, calma, é o voo da galinha. Aí ele, voo da galinha, que é o voo da galinha? Eu falei, cara, você nunca Quero viu ver a da galinha voando? Aí ele me explicou. Antes de morrer, ela dá uma voada, cai... E aí, Agora eu vou perguntar para vocês. Como que vocês enxergam as assessorias? Boa. E o que vocês esperam de uma boa assessoria? quer começar? Não, você. Cara, Ronaldo anota. Aqui, ó. Eu até hoje, né, na verdade agora, porque o Will juntou com a MF, que eu tenho alguma noção de assessoria, né? Porque até então eu tinha um coach meio particular, assim, que eu, junto com ele, montava os treinos. Então eu estudava junto com ele. Mas a minha visão de assessoria tem mudado bastante, conforme eu vou conhecendo as assessorias e os coaches das assessorias. Mas a minha primeira visão era que a assessoria era para um grupo de treino. Então, uma pessoa, um outsider, eu olhava e falava, legal, eu vou me juntar àquela assessoria porque eu vou ter uma galera para treinar comigo. E não vou ser sozinho, e é uma galera que eu olhava a galera e meio que julgava baseado no nível, né, como o cara vai na prova, se vai ser um cara que vai me puxar para cima ou não. Então, a minha primeira visão é um pouco mais essa. A partir do momento que eu comecei a ter um pouco mais de entendimento, eu falei, não, mas eu preciso que isso seja individualizado. Então, porque eu estou meio que num platô aqui, então eu preciso que ele olhe para mim como atleta e como pessoa, um pouco do que vocês conversaram aí, e é muito difícil encontrar uma assessoria que faça isso. Tanto que eu nunca quis largar o Will, porque eu tive muito isso ao longo do tempo com o Will. Ele me conhece desde que eu comecei no esporte, então sabe muito do que rola na minha vida pessoal, da minha cabeça, putz, esse tipo de treino ele vai bem, esse aqui ele vai mal. Então essa parte da individualização do atleta já é mais difícil de você ver em todas as assessorias e aí você tem algumas poucas que você vê fazendo bem feito. E aí tem um pouco da cultura da assessoria e que os atletas da própria assessoria emanam um pouco, né? Tipo, a competitividade da TT, do Pinheiros. Futebol. Exato. Né? As camisas. Né? E aí então tem esse aspecto também, e não é tanto futebol no sentido de clubista,
né, do cara, até tem um pouco do cara que é TT e que, né, sei lá, tem alguma rixa com o cara que é sei lá o quê, mas eu nunca tive muito isso porque eu nunca tive uma assessoria, assim, né. Então, pra mim era um pouco mais, nossa, se o cara é TT, eu tenho que passar ele porque ele é muito bom, né, porque normalmente Obrigado. Não, mas Eu sei que assim as pessoas... Pinheiros, TT, tinha uns caras que você sabia que eram os caras que iam andar na frente. Às vezes, como você é novo no esporte, você não conhece as pessoas. Sim. Então você reconhece mais os macaquinhos, as assessorias. Então tinha isso um pouco também da cultura daquele lugar. E putz, aquele lugar é mais, né, você vai entendendo depois, né? Mais métrica, esse aqui é mais oba-oba, no sentido de, putz, aqui vai, né, mais a galerinha, a patotinha, mais gente, menos gente. Você vai identificando um pouco as tribos de assessoria. Então, eu acho que tem muito para mim, assessoria, do coach, do cara que organiza tudo, né, a cabeça que está por trás e que vai implementar essa cultura, né, de como que a assessoria pensa. Se a assessoria pensa individualizada, se a assessoria pensa mais em rebanho, né, se tipo, é o grupo, tal, não sei o quê. E o grupo de atletas que está lá. Eu acho que isso para mim, também um pouco parecido de como eu julgo faculdade, né? Putz, a faculdade, às vezes, é um pouco do que você extrai dela. Então, se o grupo é muito bom, às vezes compensa uma faculdade que não é tão boa, porque o grupo está querendo aprender e traz coisa e tal, e se junta para um objetivo comum. Então, normalmente, quando eu olho a assessoria, eu olho bastante o grupo também. Não sei se falei da groselha. Essa questão de assessoria até é interessante porque... E é exclusivo do Brasil, né? Então, na semana Nesse passada... formato, sim. Na semana passada eu participei de uma banca de mestrado com o Orival. E aí... De quem que era? Era de um menino de Ribeirão, João Dalpico, da educação física. E o que era? Era um tema interessante. O cara queria estudar, inicialmente, o projeto de pesquisa dele era questões de treinamento e performance dentro do esporte endurance. Aí veio a pandemia, guinou 180 graus a pesquisa dele e ele foi estudar o efeito da pandemia no marketing das assessorias esportivas. Nossa. Um negócio bem complexo. Eu vi um questionário sobre isso. Isso. Ele fez um questionário semi-estruturado e tal. E aí, assim, quando me convidam para ser banca, eu aviso antes, cara, eu sou chato, que eu vou ler sua tese, beleza. Aí, mas aqui tem, já vi algumas que você vê que o cara não... Fui lá, li a tese do cara e uma hora eu parei num momento que eu tinha o resumo em português, o resumo em inglês, e aí a tradução de assessoria, eu falei, cara, tradução de assessoria... Como é que você traduz assessoria esportiva? Não, é triclub, mas você tem uma consultoria. É complexo, porque exatamente é um padrão diferente. Coach Tree Club. Esse conceito de assessoria é brasileiro, é latino. Tipo, nos Estados Unidos não tem. 2S, tá, pessoal? Não esquece. Assessoria com 2S. E aí, nessa discussão, eu apontei isso. Eu falei, olha, ele colocou uma tradução livre de assessoria como uma assessoria jurídica, enfim, né, pelo conceito. E aí a gente entrou nessa discussão. E aí o Orival me falou, olha, é uma questão completamente diferente, a gente não tem isso. Essa questão de oba-oba, de treinar todo mundo, fazer festa e comer pizza, isso não existe nos Estados Unidos. Não, isso é latino, é México para baixo. Então, assim, a questão das assessorias no Brasil, e como eu enxergo isso, e eu tenho muito contato, porque eu acabo muito indicando assessorias para os pacientes vêm, eu quero começar a treinar triatlo. Então, na TT não tá rolando. Chegou. Que? Não chegou? Que isso? Talvez ele fazer assim, ó. O Vitor até entende no indicar pra você. Não. Tudo bem, segue. Não, todo mundo que tá assistindo aqui, que eu indiquei o Wagner ou o Ronaldo, manda uma mensagem. Vai falir, porque não tem ninguém assistindo desse formato. Coitado. Nossa, velho. Não vou mais indicar. Aí os caras mandam assim, eu mandei, o cara não me respondeu. Eu pensei que Mas, assim, eu tento ler o perfil dos do cara. caras que chegam lá pra você e falam, não, eu quero fazer o meu primeiro Ironman em 2 meses. Aí você manda pro eu. Mas entender o perfil, porque o Vitor estava falando isso. Por mais que vocês busquem tentar ter todos os perfis ou contemplar todos os perfis, a essência da assessoria, ela mostra uma identidade
individual, talvez. Pelos principais treinadores, e talvez é função minha conhecer todos eles, ou de todos os outros, mas, pô, o cara chega e fala, qual treinador... Às vezes os caras me mandam no Instagram, qual a melhor assessoria? Cara, não sei, eu não te conheço, eu preciso conhecer você para saber o que você quer, o que você espera de um treinador, o que você espera de uma assessoria. Porque é um serviço, você está pagando. É muito isso, e não tem um certo e errado. Não. E não tá errado também, né, essa história de, putz, vamos escalar, como que a gente escala e tal. É até uma coisa que a gente pensa aqui nas Z2, tipo, vamos fazer, pode não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, às vezes, a nossa identidade está tão ligada, sei lá, à energia, no nosso caso, ou a vocês, a individualização e a métrica lá do cara, que não faz sentido você abrir, né, para falar, cara, vamos pegar todo mundo aqui e os caras que querem, né, só fazer para postar, às vezes não é a tua cara e é um dinheiro ali que você vai ganhar por 6 meses que não vai se replicar e que não está propagando o que você queria propagar. Que eventualmente é mais forte, né? A gente joga muito com esse negócio de ter a nossa base de fãs e seguidores, né? E jogar para eles, e não jogar para todo mundo. A gente não consegue jogar para todo mundo, a gente tem que ser, né, quem a gente é na essência. Sim. Então a gente foca nisso e dá muito certo, porque esses caras viram os nossos propagadores, né? É por isso que o nosso NPS é alto. Eu penso uma coisa, tudo nasce, né, do zero. E você tem a sua cultura enraizada, você tem suas crenças. Acho que o mais importante para o negócio, para vocês, para nós, seja lá para quem for, é ter humildade suficiente para reconhecer que às vezes você tem que dar um passo para trás para reformular algumas ideias. Qual o problema de mudar a cultura? Exato. Hoje está assim. O que todo mundo fez na pandemia? Live, desafio no Zwift. Não, muda tudo. Muda tudo. E assim, cara, acho que a gente não tem que ser preso aquilo que tem que ser assim, não, porque eu sou a raiz, eu não sei o quê. Tá bom. Faz então. Né? Eu acho que a gente tem que revisar a todo momento o modelo de negócio. Mas você tocou numa palavra que é muito chave e muito difícil de evoluir como empresário e empreendedor. Não. É humildade. Mas não é que a gente tá, nossa, puta, não, sim, pica nisso, mas é uma coisa que a gente tá pensando sempre. Isso é muito livro você pega livro clássico e bom. Um cara veio aqui e falou isso. O André Boff. O André Boff, eu vi. Da humildade. Que, cara, você como empresário, o teu trabalho é servir o outro. Exato, falou isso mesmo. Ser humilde para entender quando, né, você não está servindo o outro, ser humilde para entender quando o teu ego está interferindo. Né? Às vezes a pessoa tem um pouco da concepção de humilde, ele ser quieto, ser muito servil e deixar as pessoas pisarem em cima. Não é isso. Não é forçar a situação. Não é forçar. É você estar convencido que aquilo vai te trazer benefício lá na frente, cara. Fazendo uma analogia a treino, uma coisa que eu sempre trouxe comigo é assim, quando eu tava treinando sério para alguma coisa que eu gostaria de competir, eu sempre tive como uma coisa, cara, menos conflito, mais rápido eu vou chegar lá. Porque quanto mais conflito eu tenho, cara, vai me tirar mais energia disso e eu tenho que ficar driblando, passando esses obstáculos, vai me tirar energia. E aí, cara, eu acho que para o negócio como um todo, a gente tem que ter esse discernimento para entender que vai ter momento que a gente vai ter conflito e vamos ter que ir para o arrebento. Mas vai ter momento que você vai, famosa frase, né? Não dá para entrar em todas as divididas e ganhar. E aí você tem que ceder. Escolher, né? É isso, cara. Gênios. Profundo. Eu acho que isso aí gira muito em torno de ideias. Aquilo que a gente sempre fala, a discussão tem que ser em torno das ideias, não das pessoas. Pensei que você não ia falar eu isso. Eu não tô brigando com você, eu tô discutindo a ideia porque eu quero chegar num denominador comum, eu quero que uma empresa ande. Entendeu? Então, por que eu quero bater a sua ideia? Porque eu acredito no que eu tô falando, mas se você me convencer, eu vou falar, puta, demais, vamos seguir. O norte tem que ser o mesmo. Entendeu? O crescimento da empresa. É o bem da empresa. Exato. Se o norte é o mesmo, a gente vai discutir Exato. Agora, se ele tá querendo mudar o caminho, jogar para baixo e tal, aí... O que é interessante, a gente fala disso do nome, né? A gente fala TT. Daqui a um tempo, sim, eu falo pra ele que é de boa, assim, Espadoto não... Espadoto, não tô falando que vai deixar de existir, porque as pessoas assim, vão vincular, mas pra mim dane-se, cara, e pro todo o time, TT também dane-se. Mas é o fato de descentralizar isso, sabe? Fica muito nas costas dele, tipo, cara, não, a TT é muito maior do que só o Wagner, ou só o Ronaldo, ou só sei lá quem. A TT, cara, é um time.
onde a gente tem que ter Mesmo porque o uma... Wagner não quer isso. Não, quer, tem que você ter quer- Não, cara, ele é o primeiro cara... Assessoria Wagner Espadoto. Não. Wagner Jesus, põe aí. Não, Wagner é super de Espadoto, boa, mas Mas não vou contra quem tem assessoria com nome. Sei lá. Não, também. não, todo mundo tem assessoria com nome e isso é uma forma de referência, vamos por Marquinhos Fernandes. Exato. Como que aparece lá? Vai Joãozinho 30. Mas quem é Joãozinho 30? Não, é Marquinhos Fernandes, atleta profissional, consegue carregar, já tem um livro. E é uma estratégia legal. e Agora, beleza. quem era o Wagner? Espadoto, não era ninguém, simplesmente era um técnico, não tinha sido atleta profissional. O grande ponto de construção é que tem um momento que você tem que falar assim, cara, a TT é muito maior que o Wagner, a gente tem que despersonificar o Wagner e colocar a TT como... Então é isso que a gente está fazendo um trabalho já faz um tempo, de TT, sim. TT. E é o que você quer. Eu por trás faço daquilo. parte, exato, eu faço Sim. parte. Eu não sou a TT, eu sou eu faço parte do TT. E é o que Ele você faz quer parte por do trás TT. daquilo. Você quer construir uma empresa que perpetua, Exato, uma isso, marca isso, forte e tal, que vai andar, eu quero parar amanhã. Eu vou morar no Goa, então eu quero parar amanhã. Exato, perfeito. Vai parar de Vai pé? continuar andando? Exato. Eu trago um exemplo. Eu trabalhei na PepsiCo. E aí, na época, cara, a gente discutia muito sobre quem eram os caras que conheciam a fórmula. Então, você tinha a rivalidade Pepsi e Coca. E aí sempre rodou o seguinte, que esses caras nunca poderiam pegar o mesmo avião. Porque se o avião cai, morre o segredo, vamos falar assim. Isso, de certa forma, cara, é um risco para o negócio. Total. Beleza, é o jeitão ali dos caras tocarem, e de repente isso até é hoje é uma lenda, obviamente, né? Mas você consegue guardar isso em um monte de lugar aí. É a mesma coisa, cara. Pô, Você não tem a receita Pepsi? dois... Não, Você não sabe onde encontrar? vai sair os Tá dois no- Pepsi tá no ali. colo ali. Boa. Pegou do Pepsi Samar, Paulinho. Aí, ó. Mas e qual que é o lance? É assim, se eu e o Wagner, a gente deixa de existir, cara, será que a gente está pronto? A TT continua ou não? A pergunta a gente faz sempre. Porque a TT ela tem que continuar. Ou se, de repente, passa para os nossos filhos, pode dizer assim, ou alguém continuar, Não, e é maior, assim. a Z2, ou seja lá o que for. Você é empresário, você tem um negócio. Você não é um pintor, você não é um cantor. O teu legado, a tua obra de arte é isso. Sim. O que você vai deixar para trás é isso. Então, se você não faz do melhor jeito que você acha que você deveria ter feito, você vai olhar para trás e depois você vai falar, puta, né, o que eu tô deixando? O que a minha filha vai olhar para trás e vai ver quem era o pai dela, o que o pai dela fez? Eu tenho muito disso. Eu também tenho. Eu não sei você, mas as minhas vão olhar e falar, porra, meu pai era foda. Cara, Meu pai bateu no Ronaldo. Meu pai bateu no Ronaldo. Mais que o Ronaldo, meu pai era foda. Você atropelou o Ronaldo no Internacional, não sei o que lá. Você precisa... Vamos voltar a treinar, vamos fazer igual os caras? Isso, conclusão. Cara, Não, peraí. Conclusão do podcast. Foi orgânico. Posso falar um negócio? Deixa eu falar um negócio. Organic growth. OG. Qual é o seu OG? De outra coisa. Eu vou falar, não, se eu falar um negócio. Não quero nem saber. Voltar a treinar, falei por você, porque eu já voltei. Ah, toma, é verdade. Pô, esse aqui não pode me ver nos vídeos que ele quer fazer vídeo. Aí ele fica passando a 4 watts por quilo, bater gordinho aqui embaixo, beleza. Passei hoje. Presta É, atenção, você tá com passa problema na assim, coluna. que eu já vi. Ele Tá, consegue, só consegue rodar no rolo. Tá com Os problema na caras coluna, não vai mais. Você aposentou de leite, você Posso falar um negócio? Agora, sério. O que me desmotiva a voltar a treinar são vocês. Tá foda, velho. Você não falou lá o Paulo Paulada? Isso aqui é o quê? Paulo Paulada? No café Vitor, com o quê? leite, soltou uma dessa. Vitor o quê? Vitor Castelo Branco. É o top líder. Sementes. Ah, já. Sementes. Já. Sementes. Encantador de sementes. Ele é o Vitor. Então, risadinha. Parafuso solto, esse aí. Não, certeza. Malucaço. Uma certeza. Malucaço. Mas é que você também não é. Não, mas fala datas. Eu quero data Ele e não prova. consegue, Não, eu tô inscrito, eu só avisar vocês, tá? Até pra gente gerar alguma coisa, não só entre Wagner, porque eu sou o garoto de superação aqui, ó. Tô inscrito no FUC, você tá entre São Paulo e você tá entre Floripa. O ano que vem? É, mas eu não vou fazer assim, né, também. Então pronto, se eu completar, eu já entendi. Não, mas eu vou voltar. Se inscreve e dá na cabeça dele. Não tem como, ele tá com coluna fodida. Ele não volta mais. Ele não A volta coluna mais. já tá bom, Isso, só preciso melhorar a toxoplasmose. Te condenou. Verdade. O cara tá condenado. O cara meses. tem tudo. Condenado. Olha que amigo, velho. O cara tá condenado. Posso falar? O cara tá Mas eu condenado. volto, Só tô cara. esperando eu embarcar pra eu assumir a CCJ. Fechou isso. Nossa, foi animal. Valeu. Floripa ano que vem.
Não, Floripa não Ah, vai. revanche. Então, o Wagner vai ser igual Posso você. Você falar? também não vai pra Floripa ano que vem. Escolhe a minha prova, pelo amor de Não, é sério, cara, assim, ó, não mira no É de ser Wagner. meio. Não mira no Wagner. Eu miro em vocês. Não, Mas tu já não. ganhou, não vou fazer ano que vem. Não é questão de ganhar ou não. A hora que tiver todo mundo em alta, que é o que eu brinco. Agora, vocês estão meninão aí, Quem ó. vai te treinar? Não? Quem vai me treinar, não. Eu sou meninaço. Eu tô voando. Tá. E posso falar? Do Iron Man, everything. Posso falar? Vou da galinha. Camada. Não, entrar. Eu vou da galinha. Fly chicken. Eles voam em São Paulo pra. Kona Fly, Chicken Kona. Fly. É o Chicken Nossa, Fly. Kona, vai, valeu. Valeu, vou lembrar que eu tenho que treinar, tem umas 5 horas de pedal. Valeu. Valeu, Obrigado. Boa. Não, deu